tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos para mais um episódio do Traincast. E hoje temos um assunto para ir, né, não, Júlio? Fala aí. Com certeza. Hoje a gente vai falar sobre o beach tênis, essa modalidade aí que vem crescendo cada vez mais. E hoje a gente trouxe aqui uma das pioneiras em Pernambuco do beach tênis. Ela, somente ela, Acter Lima. Seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. É um prazer ter você aqui. Obrigada, Felipe e Júlio. Conheço o Júlio já há um tempo, né? Faz um tempão, velho. Faz um tempo que a gente não se vê É também. verdade, desde a época do vôlei, É, né? o vôlei foi o meu passado. Jogava bem, jogava bem. Eu passei dos 13 aos 27, né, jogando vôlei. E aí abandonei a bola grande pela bola pequena e fui pro tênis. E tô no beach agora. Show. Obrigada pelo convite. Acho que vai ser bem proveitosa a nossa conversa. É isso, vai ser massa. Fala um pouquinho de você, começa contando a tua história. Quem é Tá. Acter? Bom, já que eu falei do vôlei, né, vamos começar pelo vôlei. Comece. Minha história de atleta começou, assim, na verdade eu tive uma infância muito de rua, de brincar, eu tive esse privilégio, né, de estar em contato com várias modalidades esportivas por conta do meu pai, com praia, sol, tudo, né, então eu comecei a jogar vôlei muito cedo e comecei a fazer parte de equipes, né, eu joguei pelo Colégio Boa Viagem, joguei pela ABB, e aí fui ficando presa ao voleibol por conta da bolsa, né? Tive essa oportunidade de jogar pelos clubes, a gente recebia uma ajuda de custo. Então eu fiquei durante muito tempo como levantadora. Depois eu terminei na Maurício Nassau e fui jogar pelo esporte. E na minha formação ali, eu cheguei a fazer administração, trabalhei um pouco, abandonei, fui fazer educação física. E aí, terminando o curso de educação física, foi construído um clube, né? O Recife Tênis Clube, em 2008, eu acho. E eu recebi a oportunidade de trabalhar com tênis, sem ter nunca pego numa raquete de tênis, né? Então, o dono, Renato, me fez essa proposta. Como assim? E Do eu fiz, nada? bom, tô no risco, vamos arriscar então, Do né? nada, Do assim? nada. Não, do nada não. Na verdade, a modalidade o tênis, né? As modalidades de raquete carece um pouco de profissionais da nossa área. Entendi. Então, ele queria que tivesse alguém, principalmente dando aula para criança, para os iniciantes, que fosse formado em educação física. E como eu já tinha um perfil atlético, estava ali no voleibol, ele, ó, Acta, se você quiser, a gente passa a treinar e vendo o que é que vai dar. E como eu já tinha passado muito tempo no vôlei, tem todo um desgaste, né? Tem toda uma felicidade de ter aproveitado a modalidade, né? Do que ela me proporcionou. Mas tem toda uma carga ali de estar vivendo só naquela função. Então, assim, meio que o tênis foi um divisor de águas para mim. E aí me fez mudar, assim, uma visão de poder participar de outros ambientes esportivos, né? Então eu entrei de cabeça no tênis, passei a fazer os cursos de capacitação, o Renato passou a me treinar, passei a competir um pouco ali e vi que me identificava com aquilo. Então, quando eu vi já estava no tênis e estava abandonando o vôlei. Então, eu terminei a faculdade e nunca mais peguei na bola de voleibol, né? E fiquei com tênis. E fui trabalhar com tênis. Também tinha uns trabalhos de funcional, né? Personal, já tinha esse envolvimento com academia e tal. Mas me dedicando muito ao tênis, né? Passei a trabalhar na ABB, que era um clube que eu tinha jogado vôlei. Só que eu passei a trabalhar com tênis. E fui circulando pelo mundo do tênis, né? Até em 2013 passar uma reportagem sobre o beach tênis, né? E acontecendo no Rio de Janeiro, que foi onde começou aqui no Brasil. E aquilo ficou na minha cabeça, porque na verdade, quando eu jogava vôlei, eu tinha vontade de ser jogadora de vôlei de praia. Mas não é tão simples assim, né? Então a oportunidade caiu no de quadra. Então eu fui para quadra. Só que quando eu percebi essa possibilidade de atuar com o beach tênis, a questão da praia e tal, isso me chamou a atenção. E eu comecei a procurar sobre o beach tênis, né? Tinham poucos artigos, tinha uma revista tênis que uma professora Marcela escrevia, eu comecei a pesquisar para estudar sobre a modalidade, né? Comecei a ver no Brasil como é que estava acontecendo e comecei a montar um pequeno projeto em 2013. E em 2015 apareceu a oportunidade de fazer um curso de capacitação pela Confederação Brasileira de Tênis. Eu fiz em 2015 esse curso em Natal e aí me aproximei, que lá já estava acontecendo, né, esse movimento do beach tênis. Na verdade, boa parte do Nordeste já estava iniciando com a modalidade. E aqui em Recife não tinha. Tinha tido, na verdade, uma experiência com o pessoal do squash, que tinha um árbitro que trabalhava com tênis e aí trouxe para o pessoal experimentar. Só que não levou muito adiante, né? O pessoal não
não entrou de cabeça nisso. Então, eu vi essa possibilidade e trouxe em setembro de 2015 a primeira turma, que até então eu tô atuando com o beach. Fiquei com o beach e com o tênis, mas no ano retrasado eu tive que pedir demissão do tênis, porque não dava para dar A conta demanda. É mais. muita coisa, É, né? muita coisa. É isso. E esta sou eu. É, Caramba, falou um bocado. E pessoal, tá aí, ó, que próximos convidados aprendam com Acta, tragam presentes pra gente. Por favor. Ó, pessoal, por Convidado favor. bom é esse que traz, ó, mimos. Obrigado da Orange Beach Tennis, que é a escola dela, né, hoje. A, que ela criou aí para trabalhar com beach tênis. isso. Acta, vê só. A gente falou, a gente trouxe aqui você justamente pela modalidade, né? Porque eu fiz umas pesquisas na região, né? Perguntei a algumas pessoas que estão por dentro da modalidade e elas falaram justamente isso. É, chama Acta, né? E aí quando eu conversei com você, eu sabia, né? Como eu te conheço há um tempo, eu sabia que tu, pô, há muito tempo atrás eu lembrava que ela começou a trabalhar com beach tênis, né? Mas eu não sabia que você tinha sido uma das precursoras, né, da modalidade aqui. E aí foi justamente por isso que a gente chamou para você aqui, porque nosso público maior é um público mais do CrossFit. Né? Mas a gente está expandindo para diversas áreas do treinamento, porque o Trainingcast é isso, é para a gente falar do treinamento de uma forma Sim, diferente, treinamento no geral. Né? E aí a gente tem muitas dúvidas com relação ao beach tênis. sim, claro. Né? Então eu queria que você esclarecesse um pouco dessas dúvidas hoje. Né? E primeiro falando o que é o beach tênis assim, qual a grande diferença do beach tênis do tênis tradicional? Sempre tem esse comparativo com o tênis, porque, né, ele veio meio que desse berço, né? Como é que aconteceu? O histórico do beach tênis, ele veio da Itália, né? Reza a lenda de que estavam os jogadores de tênis passeando na praia, na praia de Ravenna, e aí eles estavam meio que de férias, tinha uma rede de vôlei ali, e eles passaram a jogar com um raquete de tênis numa rede de voleibol. E daí surgiu, né, que a modalidade nem era chamada de beach tênis, era raquetone e tal. E a coisa foi se formalizando ali, né? E como qualquer outra modalidade, vai tomando um corpo, né? As pessoas passam a jogar, a criar regras e ficou ali na Itália, meio que na Europa. E quando foi em 2008, Gianluca, que é um italiano, que até então está no Rio de Janeiro. Yeah. Na verdade, ele veio para o Rio de Janeiro em 97, em 96, sei lá, mais ou menos isso. E viu essa possibilidade, né, da orla, né, brasileira ali no Rio de Janeiro. Não tinha, ele não percebeu a modalidade beach tennis. Pô, isso aqui pode dar certo. Na verdade, ele era jogador de squash. E ele veio visitar uns amigos do squash no Brasil e ficou meio que encantado ali, vendo a possibilidade de ter o beach tennis no Brasil. E não tinha. Isso em 97. Quando foi em 2008, ele retornou. E eu acho que ele ficou de vez, passou a morar. E aí começou a puxar o pessoal do tênis, porque a gente tem um ditado assim dentro do tênis que quem joga bem tênis joga bem qualquer modalidade de raquete, porque o nível técnico exigido no tênis é tão Muito alto alto. que se você joga bem o tênis, você se adapta muito facilmente às outras modalidades de raquete. O inverso não, né? É, Mas total. isso sim. Então ele começou a puxar a galera do tênis, que é, né, que estava ali para poder chamar a atenção para o beach tênis. E foi assim que começou o beach tênis em Ipanema. No Brasil começou em Ipanema, né? E começou ali, em 2008, foi para São Paulo. E foi descendo, né? E foi pro Nordeste. E até hoje em dia tem em Roraima. Tem beach tênis em Roraima. Tem beach tênis em Manaus, né? Então, assim, a gente não tem noção do quanto isso cresceu. E é uma modalidade que não tá só na orla, não tá só na praia, tá? Aham. Estão nos clubes, estão nas arenas, estão nos interiores. Então, é muito fácil o acesso, né? Então, o beach tênis comparado ao tênis, ele tem algumas regras parecidas, a contagem dos pontos é parecida, né? Tem alguns detalhes ali que são diferentes. O nome dos golpes também são semelhantes, né? Mas tem uma característica específica da modalidade que precisa ser adaptada, né? É um jogo mais curto, de movimentos mais curtos, de bolas mais rápidas. Você precisa de uma velocidade de reação maior, né? Você precisa de pouco tempo ali, você não pode fazer movimentos tão longos que é exigido no tênis, a bola quica no chão. Mas facilmente um jogador de tênis se adapta, assim como um jogador de vôlei, né, que tem uma movimentação parecida, né, é próximo ali. Tem muita gente do frescobol também, tem uma galera do handebol jogando, que assim tem se destacado. Né? E tem as pessoas que nunca jogaram nada da vida, nunca participaram nada e conseguem entrar no mundo do beach tênis porque além dele ter um nível técnico que não tem uma exigência tão grande comparado com o do tênis, os eventos, os torneios que acontecem da modalidade, ela permite
ter categorias amadoras. Então você vai para uma competição, que eu acho que é a grande sacada, eu acho que a verdade é essa, sabe? É você aproximar as pessoas que são amadoras dentro de uma modalidade que também é profissional, né? Então você vai para um torneio de beach tennis, você vai estar jogando ali com os top 10 do mundo e você é um da categoria C, iniciante, da categoria D, mas você vai poder estar jogando também ali, né? Diferente de quando eu ia participar do Circuito Banco do Brasil, né? Eu tinha que jogar ali Impossível, e né? tomava um pau. Ia pro Open, né? Ia qualify, então assim, e olhe lá. E o pessoal que joga, né, na categoria amadora vai ficar Não é como inclusivo, espectador né? só. Então assim, acho que o beach tennis teve essa sacada de criar as categorias, né, para as modalidades amadoras, e isso chama demais. É uma modalidade que compete o pai com o filho, né, a esposa com o marido, os familiares, os amigos. Então, assim, e tem as categorias de idade e tem as categorias por nível. Então, assim, você passa o final de semana, você cansa de jogar. Não é uma modalidade que você joga, perdeu, cai fora, né? Então, eu acho que isso é um grande atrativo, assim, para a modalidade. Isso é muito interessante, porque até Júlio também estava me contando sobre isso. Quem deu uma pesquisada, né, sobre o beach tênis, e aí ele me falou esse dado legal sobre os campeonatos de beach tênis. E a gente achou muito bacana porque a gente vem do CrossFit, né? E aí no CrossFit você tem competições que são Complicado. scale, né, que seria o iniciante, Tá, aí tem o intermediário, que é aquela pessoa que está no meio, e o RX, que seria o o atleta, avançado. né, o avançado. Só que você não tem nenhuma fiscalização de se aquela pessoa está naquele nível porque ela tá de fato ou porque ela desceu e ela tá buscando um pódio. Então, isso no nosso esporte ela é muito livre e isso facilita para alguns o pódio, ao mesmo tempo que desmotiva aquela pessoa que tá querendo se aventurar no ambiente competitivo, tipo, eu quero ver como é que é. Aí chega lá, a pessoa que ela treina minimamente bem, ela leva um pau que essa menina onde veio, fala, meu Jesus. Aí vem um É pessoal verdade. deste tamanho, na categoria mais simples que tem, você fala, meu Deus. Isso desmotiva, né? A gente cansa de escutar de aluno da gente, pô, ali, pô, competir mais não. Eu fico, pô, por quê? Sim. É tão massa. Cara, não dá. Você vai lá, você não sabe nem pra onde é que vai as coisas. E isso acaba sendo um ponto bem complexo do cross, mas que bacana que no beach tennis tem essa fiscalização também. Pode me corrigir se eu estiver errado, mas Uhum. eu acho que me falaram que toda competição meio que você gera pontos no ITF. Não sei se é toda, Não são não todas, são né? todas, né? Mas, tipo assim, É. competições até regionais aqui, assim, beleza. Você Uhum. gera pontos e aí me explique, por favor, é uma dúvida real. Sei lá, eu escutei isso, né? Tipo, se eu tô na categoria D, por exemplo, Uhum. jogando a D, se Certo. eu ganhar a categoria D, eu não posso jogar mais a categoria D, eu tenho que jogar obrigatoriamente a categoria C. Então, vamos lá. Para que. Vou explicar, vou voltar um pouco mais. Existem duas instituições, né, que regulamentam o beach tennis. A primeira foi a IFBT, que é a Federação Internacional de Beach Tennis, que foi criada há muito tempo. Eu acho que na década de 90, quando o beach tennis meio que começou a estourar, então houve essa intervenção dessa federação, desse órgão. E depois a CBT, ou a ITF, que é a Federação Internacional de Tênis, também viu a possibilidade de abraçar o beach tênis como modalidade, além do tênis. Então tem esses dois órgãos que chancelam as competições. As competições a nível internacional e algumas de nível nacional. Claro, em cada estado, eu tenho uma arena. Se eu quiser fazer um torneio que não tenha chancela de nenhum órgão, tudo bem, vou fazer do meu jeito, tá? Mas as coisas vão se amarrando conforme cada região tem a sua federação. Então, tem alguns estados que têm duas federações atuantes, tanto a de tênis, que é ligada à CBT, né, e à ITF, quanto a só de beach tênis, que é ligada à CBBT, que é ligada à IFBT, que é internacional. Então, são dois caminhos que Aham. funcionam. Então, as duas têm objetivos, as duas têm rankings. Então, quando passa a ter ranking, começa a ter números que vai direcionar você para determinada categoria. Entendi. Não fica uma coisa tão subjetiva, né? Então, aqui em Pernambuco, por exemplo, existem as duas federações atuantes, que vão ter torneios da Federação de Tênis e vão ter torneios da Federação só de Beach Tênis. E esses torneios, eles vão ranqueando os atletas. As pessoas vão participando desses torneios com a chancela e eles vão dizendo se você é categoria D. Se você ganhou a D, foi campeão da D ano passado, você vai subir ano que vem para C. Né? Então, as coisas vão tomando um corpo que vão direcionando os atletas para isso. Claro, hora ou outra tem algumas confusões, porque é muita gente, é difícil, né,
você conseguir fiscalizar todos os atletas. A gente tem mais de 2.000 praticantes em Pernambuco. Caramba. Então, assim, isso a gente tem esses dados por conta dos dados dos torneios, né? Entendi. De filiação e tal. A gente vai buscando, meio que não tem um número exato, mas Mas o cara paga pra se filiar à paga uma federação? taxa porque a federação precisa se manter, de Sim. alguma forma, precisa pagar. Não é obrigado, né? Mas assim, você paga para poder contribuir para que a federação rode, funcione e dê uma contrapartida aos atletas, né? A Aham. comunidade do beach E tênis, no né? Como qualquer caso, outra tipo assim, federação. tem esses dois Esses dois chancelas, órgãos, sim. certo? Também tem dois campeões, porque assim, é como pra mim, na minha cabeça, tá tipo UFC e Bellator, né? Bellator. Certo. Então, tipo, o cara que é campeão do UFC Pode pode ter ser que seja outra outra, pessoa campeã do sim, outro. sim. São dois Porque ranqueamentos. você tem que participar, se você quer ser campeão dos dois, ou tentar ser, você tem que participar Dos dois. das edições dos dois. Mas Entendi. tem cancelamento de um pro outro, porque, por exemplo, o cara que é campeão do UFC, o cara não pode competir no Não, outro. Direito. Isso não tem. não, isso não tem. Tem. Não, não tem. Essa, na verdade, eu acho que é uma coisa que tem que ser funcionar dos dois lados, já que Entendi. existem os dois órgãos, até porque no final do ano, ele leva os atletas para a Copa das Federações e o outro leva para o Campeonato Brasileiro. Então, são duas competições importantes que todo Entendi. mundo quer participar, Entendi. Você não pode entendeu? escolher uma, você vai pelos dois, né? Pra quem é Você vai atleta. representar o seu estado, né? Você pode representar os dois se você estiver dentro daquele ranking daquela competição, entendeu? Então é Entendi, entendi. interessante. Porque isso movimenta, na verdade, isso traz mais visibilidade, isso traz uma organização, isso traz. Na verdade, quando eu comecei o beach tênis, não tinha nada disso. Tinha a federação de tênis, mas ainda estava no andar ali da coisa. Então, a gente ficou durante muito tempo, até a época da pandemia, sem ter muito torneio na nossa região. Então, a gente tem que estar o tempo todo buscando torneio fora do estado, né? Hoje em dia, a gente está com a federação de beach tênis, a gente tem 12 etapas esse ano. Então, meio que todo mês tem uma etapa quase. Isso é ótimo, isso é muito bom, porque movimenta. Isso faz movimentar vários setores do beach tennis, né? Isso faz com que as pessoas tenham necessidade de treinar. Isso faz com que os patrocinadores estejam envolvidos, né? Que eventos aconteçam, que novos movimentos, clínicas. Então, tem muita coisa ao redor do beach tennis funcionando por conta dos eventos, né? Massa, legal. Olha, tu falou um pouquinho sobre as diferenças de, de, de modalidade, né? Do tênis pro Pro beach beach. tênis. E aí, pensando, por exemplo, no atleta, quando você pega, tipo, eu vou treinar uma pessoa que ela quer competir Ah, a nível nacional. Qual é um preparo físico que você tem que, tipo, porque, por exemplo, no CrossFit, eu sei, eu tenho métricas, tipo, a pessoa tem que fazer esse movimento X com X de carga, que eu sei que ele tá num nível competitivo nacional. Quais são os dados que você tem com relação ao beach tennis? Tipo, como é que eu sei que, nossa pessoa aqui, ela tá bem pra ir pra um nacional e se sair bem? a gente vai, na verdade, nivelando de acordo com as competições, a gente já percebe se aquela pessoa ela tem um perfil para chegar na categoria profissional ou próxima, né? E aí a gente começa a perceber, lógico, todo mundo quer chegar na categoria profissional, né? Uhum. Mas a gente sabe que não é a realidade para todos. E isso também não é demérito nenhum, porque você pode passar o resto da vida jogando na categoria amadora e aproveitar, tirar proveito disso, porque também não é tão fácil, né? A gente se manter na categoria profissional. Porque você precisa bancar os custos de viagem, né? Nem sempre você tem apoio, nem sempre você vai garantir que vai subir no pódio para ter um retorno financeiro. Então, assim, você precisa de um acompanhamento de fato, de uma rotina de estar ali se cuidando, tanto da parte física como da parte mental, às vezes fisioterapia, porque você se lesionou. Então, a gente procura ter esse suporte ou direcionar o atleta para isso. Eu estou falando isso porque eu ainda estou em competição, né? Então, estou falando muito mais de mim, mas dos alunos também que treinam com esse objetivo, né? Então ele precisa ter uma parte física à parte ali para poder suportar, porque é competição em cima de competição. Por exemplo, agora a gente participou de um torneio, vai ter uma folga esse final de semana. No outro a gente já participa um em João Pessoa, o outro tem uma aqui da Federação de Tênis. Aí o outro a gente está executando um evento, aí o outro é muito corrido, sabe? E a gente trabalha durante a semana. Então não é tão simples assim, porque eu tenho que dividir o tempo com administrar a escola, treinar, dar aula. Os alunos que estão só para aquilo, aí conseguem ter um suporte maior, mas a ideia é que tenha um apoio de um nutricionista, de um nutrólogo, de um psicólogo, de um preparador físico, junto com o treinamento que é o que a gente entra, o treinamento específico da modalidade, né? Trabalhando toda a parte técnica, tática, mas tem que ser o dia a dia. E como tem muito clube, né, agora aqui em Recife, várias arenas, na verdade, então fica até mais fácil das pessoas terem disponibilidade de jogar.
porque a gente tem na Orla de Boa Viagem, né, as escolas que funcionam. A minha escola está na praia de Boa Viagem, mas a gente também tem os clubes que às vezes você quer bater um play, quer marcar um jogo fechado, quer alugar uma quadra. Aí você pode ter essa disponibilidade de treinar com um grupo mais específico, sabe? Entendi. Mas dentro da sua categoria ali, para facilitar e direcionar realmente, né? Perfeito. Vamos dar uma pausa na conversa com a Acta para a gente falar dos nossos patrocinadores, né? Eles- Porque a Acta já me informou aqui que um dos nossos patrocinadores também é patrocinador Ah, é? dela, né? Que a gente vai começar com ele, que é a BS Cross, Felipe. Maravilhosa. Maravilhosa. Aqui ó, em cima vai ter o cupomzinho de desconto Treine10, né? Para você entrar lá no site e comprar qualquer peça. Acta, seu presente, né? Você me deu um presente, a gente vai dar presente para você também. Nessa caixinha tem um presentinho da BS Cross para você. Pode Posso abrir? Pode Oba. abrir, claro. Só Oba. pegue um dos presentes, o outro é do outro patrocinador. Se brincar, eu levo também. Que ela, Ah, já deu, para que ela já deu uma levar. olhadinha antes. É, já. Ela já deu uma... Essa linda camisa. Tem uma coleção de camisa de Tio Bob, de Stephanie. Isso. Ah. E tem a linha da BS Style, do Beach Exatamente. Tennis. Massa, A BS adorei. Cross também tem uma linha Obrigada. exclusiva para o beach tênis, né? Perguntei até a Bob qual a grande diferença, assim, não tem algumas diferenças de modelos, né? Tem. Porque as meninas usam muito aquele shortinho sainha, né? Que é a mesma Isso. coisa que usa no tênis. É. Enfim, tem... Você joga beach tênis, você faz crossfit, a ABS Cross tem tudo para você relacionado a treinamento. É legal porque ele se preocupa realmente em se adaptar à modalidade, né? Então, o CrossFit, ele tem uma necessidade, por exemplo, os shorts da BS Cross para CrossFit são shorts que eles têm um material específico por dentro, que como a gente agacha muito, eles não rasgam, né? E também não Quem- enrola para as meninas, né? Exatamente. Quem nunca passou a situação de estar agachando, aquele short que você compra em qualquer outra loja assim, na hora que você vai lá embaixo, aí... Vrum, né? E aí isso dá aquela não rasgada no não é short. muito legal não, tá, pessoal? Não. Então, compra a BS Cross e não tem esse short rasgado no meio da box. Faz favor pra você. O nosso próximo patrocinador, que Acter também falou que era fã, ela e a filha dela comem 3 vezes por semana. Adivinha o que é? Caso parar? Casa do Pará. Somente. Acter, agora é o momento que a gente vai fazer um vídeo seu comendo. É sério os teus- isso? 100%. Então, Com certeza. A gente então- expõe o A gravação da gravação. entrevistado aqui Então vamos comendo. lá. Olha essa cremosidade. Olha essa cremosidade, ó. E eu tô achando é ruim, né? A Casa do Pará, pessoal, a gente lançou recentemente o episódio com Barão e Caio, falando justamente sobre a história da Casa do Pará, o quanto essa empresa é séria, quanto eles levam a sério o açaí, como até o próprio Barão falou, é tipo ouro negro isso aí. Né? Cadê? Vai agora. Filma aí. Filma a Acta, filma a Acta. Eu já tô comendo. Deixa metade pra sua filha, viu? Ei, ela vem nesse episódio, ela vai amar. Ela vai adorar. Então a Casa do Pará tem as diversas unidades, né, por Recife, e também tem a linha agora, né, que é o açaí no pote, cupuaçu no pote, meio a meio no pote, e além da linha de picolés. Então é incrível, tem tudo para você. Vai lá na Casa do Pará mais próxima. Perfeito, tudo extremamente saboroso, tá, pessoal? Então a Casa do Pará hoje já está espalhada aí ao longo do Brasil inteiro. E você conhece, você que consome os produtos, dá uma olhadinha no episódio porque ficou maravilhoso, tá? Uma história bem bacana que a Casa do Pará tem com relação à qualidade, com relação aos funcionários, né? Então realmente é uma história que vale a pena ser ouvida. Então, volta os episódios aí no nosso canal e curte. Próximo patrocinador, falando em comida, vamos falar sobre a Cave Pizzas, que se você viu o episódio anterior, você sabe também que a Cave agora tem pão, tá? Anterior não, Felipe. Isso aqui a gente tá falando do futuro, irmão. O anterior é esse, né? Não, eu achei muito antes, porra. Anterior é esse mesmo, viajei. Meu Deus. Perfeito. A Acta não conhece. Não. A Acta não conhece. Vai- Ela vai provar Mentira, agora. vai provar agora. Ao vivo também. Pô, eu vim pra cá pra comer mesmo. Isso, beleza. Exato. A sua filha olhando o episódio acha maravilhoso. Tá vendo? Ela aprendeu direitinho com o Felipe. O Felipe ensinou. É isso aí. Galera, então Cave Pizzas, tá? Pode comer, Também viu? tá com Cave Pão agora, que basicamente tanto a pizza quanto o pão são produtos saudáveis, tá? Feito basicamente com whey protein. Então tem glúten, não tem contém glúten, mas também contém lactose. Contém glúten e lactose, né? Então, É. pessoa que é alérgica se liga aí. Mas o pão é. Nossa senhora, é absurdo, velho. Mas essa pizza aí é lac free, viu? Que é brasileira. Ah, é verdade. Essa pizza aí é lac free. Nem parece, né? Boa. Muito boa. Boa. Deixa eu terminar de comer Pode agora. mudar com Ela já botou o prato ali próximo a ela. Então, galera, Cave Pizzas, tá? Também tem um QR Codezinho que vai aparecer pra você. Entra lá em contato com o Rafa no WhatsApp ou no direct do Instagram deles, faz seu pedido, eles entregam, tá? Ou você pode ir em algumas boxes, são parceiras, lá no Instagram tem tudo bonitinho, alinhado, pra você saber onde você pode ir fisicamente comprar sua pizza pra passar o final de semana comendo, só que sem ser da dieta. É cave pizza, cave pão, cave brownie, Cave coxinha, tem tem tudo, pô. Tudo que é saudável tem lá. Tudo é, tudo Ei, funcional, o saudável. brownie é maravilhoso, é porque eu não trouxe brownie hoje não, mas o brownie O é... brownie é gostoso também.
Muito bom. Maravilhoso. Nosso próximo patrocinador é o próximo presente que tá aí na sua caixinha, Acter. Vamos lá. Óculos Baga, a sua melhor opção, tá? Com relação a custo-benefício e estilo, né? Abra aí, Acter. Isso aí é pra ganhar campeonato, viu? Opa, vamos lá. Vamos lá. Ganhar campeonato de beach tennis com Bonito, hein? estilo. Massa, massa. Cadê? Close. É isso, Ei, hein? que isso? Gostou? Joia, ficou lindo. Acho que ficou lindo. Acho que Acho ficou que Não, sim, ficou né? lindo, ficou Ficou lindo. lindo. Ponto final. Então tá. perfeito. Porque é baga, né? Se é baga, é lindo, então tá tudo certo. O Bonito, óculos Baga você estiloso. pode ir no Instagram Ah. deles, né? Óculos Baga, já tá dizendo o nome. Ou na loja da Cross RX dentro da banca e adquirir o seu. É simplesmente incrível. Diversas opções de óculos, é só você ir lá escolher. Perfeito. Excelente qualidade, tá, galera? Próximo patrocinador, temos Clínica Meta, tá? Aqui é você que é atleta, você sabe, você falou muito bem a importância, a gente tem uma equipe aí pra ajudar a gente com relação a se manter no jogo, né? Então, em qualquer esporte que seja. Então, a Clínica Meta aí é uma clínica que tem basicamente todo profissional que você possa imaginar, É muito massa. tá? Para te ajudar com relação à tua saúde, tua performance, tua estética, tudo que você pensar com relação ao seu corpo, ela tá ali para dar, para somar com você. Tem nutrólogo, nutricionista, dermato, fisiodermato. Fala mais, Júlio. Tem muita coisa. É, tem cirurgião plástico, esteticista. Ave tem Maria, tudo, é né? muita coisa. Até depilação a laser tem lá, cara. Você já fez? Porque, não, me ofereceram, eu fiquei tentado. Ah, tá. Quem sabe, tá? Mas, Clínica Meta, pessoal, vai aparecer aqui também o QR Code para vocês, tá? Vai entrar direto no WhatsApp deles, então marca a tua consulta, tua sessão. Sem dúvida alguma, você não vai se arrepender. Absolutamente incrível o trabalho que eles fazem. É isso aí. Conhece a Obrigada Clínica pelos Meta? presentes. Gostou? Tá Obrigada. vendo? A gente tá só devolvendo que você Tá bom, deu obrigado. esse chapéu bonito aqui. A gente... Toda vez que o convidado vem aqui, ele ganha um bocado de coisa, né? Primeira vez que a gente ganhou alguma coisa do Tô convidado, adorando. então... Não lembro da última vez que a gente ganhou alguma coisa, não. Não, a gente nunca ganhou uma coisa Ainda com ganhou, tá vendo? Ó, muito obrigado, Tá Acta. bom. Perfeito. Valeu. Que os próximos convidados se inspirem em você e que todos sigam esse bom exemplo. Ó, vamos lá. Acta, vê só. Com relação ao beach tennis, a gente tem dúvidas reais de leigo, né? Total. Eu trabalhei um tempo lá no Instituto do Movimento, que é dentro do Recife Tênis Clube, então eu vivenciei muito, né? Não cheguei a jogar tênis, acho que joguei algumas partidas de squash, né? Mas o que me vem muito na cabeça quando eu vejo a raquete de beach tênis é a raquete do paddle, né? É tipo assim, ó, se for igual, é muito parecida. Uhum. Não sei, é igual? Não, não é igual. Ela tem um formato diferente, mas a composição dela é bem parecida. Ela parecida. tem um EVA dentro, ela tem carbono por fora, é bem Certo. parecida. A constituição, sim. Aí, tipo assim, me vem muito na cabeça, né, essa questão do paddle. E aí eu vi que pô, o beach tennis é uma mistura de diversas modalidades, É. né? Tipo de vôlei de praia, tênis, o cara associou até com badminton, porque a rede é um Sim, ela pouquinho tem mais a mesma baixa. lógica do jogo, É, do exato. badminton. Tem a mesma lógica? Sim, tem, é um jogo de dupla, né? Tem o badminton individual também, assim como tem o beach tênis individual, mas não é o oficial, né, do beach tênis. O oficial, o beach tênis é o de dupla. Ah, é? Não sabia não. É. Pensei que o individual também contava como um oficial. Não, normalmente não conta pra Não tem ranking, ranking, não. então. Às vezes você faz uma competição com a modalidade simples, né, que é individual, mas não é oficial. Segue o vôlei de praia nesse sentido, então, né? É, exatamente. Entendi. Ah, que massa. E aí, tipo assim, tem algumas diferenças notáveis, né? E eu acho que duas delas que você até trouxe aqui, que é justamente a raquete e a bola. Né? Eu tava vendo uns vídeos, né, de um cara que praticava beach tennis há muito tempo. Sim. Ele dizia que eles, no início, eles utilizavam a raquete de tênis, que você até comentou lá da Itália, né, e quando chegou aqui também. E era uma raquete muito pesada e gerava muita lesão e tudo mais. A galera não conseguia jogar por horas. Né? E eu queria que tu falasse um pouquinho da evolução, né, desses materiais, da diferença desses materiais para o desenvolver do jogo, né? Sim. Pô, essa raquete, por que essa raquete desse jeito, Sim. né? E a bola, porque eu vejo, né? Quando o cara dá cada lapada assim, mas a bola não acelera, tipo, Sim. você consegue pegar. É diferente, porque na minha cabeça, quando o cara sacava um porradão assim, parecia o tênis. O tênis vai a 200 quilômetros. E aí, realmente, o beach tennis é um pouco mais lento e por isso que você falou que é bem inclusivo, dá para todo mundo jogar, né? O beach tênis ele iniciou, como eu havia falado, né, com o pessoal do tênis, então houve essa adaptação, né? Então foi um experimento, né? Vou jogar aqui com a raquete de tênis, com a bola de tênis, que é o que tinha. Só que aí começa a perceber que precisa ter uma adaptação de material. A quadra é menor, a quadra é do tamanho da quadra de vôlei, né, de praia, 8x8, então muito menor do que a de tênis. Então a bola não precisa andar tanto. E aí, dentro do tênis, na verdade, começou a ser
criado materiais para um mini tênis, né? Direcionado para o tênis, isso. Assim como outras modalidades, a gente adapta material para inserir, né, os novos praticantes. O tênis fez isso. O que foi que o tênis fez? O tênis começou a botar raquete infantil para as crianças poderem ter acesso melhor, para não estar jogando com a raquete pesada. Começou a criar as bolas. Isso foi no sistema Play and Stay, que eles chamam FIC, Jogue e Fique, né? Que na verdade é um mini tênis, né? E aí o que eles fizeram com a bola? A bola de tênis é uma bola super dura e pesada, porque a quadra é maior, a bola precisa andar mais. E aí eles começaram a adaptar as bolas softs, que a gente chama. Então tem uma bola que é vermelha, que ela é mais murcha, é a bola mais murcha que tem. Tem a bola laranja, que é essa aqui que a gente está usando para o beach tênis. E tem uma bola verde, que já tem um pouquinho mais de pressão, até chegar no estágio da bola oficial de tênis, tá? Então a gente tem 3 bolas para os iniciantes ou para as crianças, para que eles cheguem na bola oficial. E isso também tem uma adaptação de quadra, né? Com a bola vermelha, eu jogo numa quadra menor. Com a bola laranja, eu já vou aumentando. Na bola verde, até chegar na quadra oficial com a bola normal. Isso foi para o tênis. Então, essas bolas, elas já existem há um tempo dentro do mundo do tênis. Como o beach tênis ali, né? Bebe muito do tênis e tal, então o pessoal começou a experimentar as bolas de tênis que tem menos pressão, que são essas bolas softs. Aí experimentaram a verde, que é a bola que é uma anterior à de tênis. Ainda assim perceberam que machucava, muito pesado, o jogo muito rápido. E aí vieram para a bola laranja e acharam que foi ideal para o jogo. E a raquete assim foi adaptando, porque tem várias outras modalidades de raquete. Então o pessoal começou a perceber qual era o material que poderia compor para poder adaptar a essa bola, que na verdade a gente também usa no tênis, para os iniciantes, entendeu? Que é a bola laranja, que é uma bola que tem 50% de pressão a menos do que a de tênis. Então ela é muito menos pressão, né? Então, entendi. até por isso que a gente percebe o jogo um pouco mais lento do que o do tênis. E aí a raquete começou também com essas adaptações. Então as raquetes elas são feitas de fibra de vidro, numa categoria mais inferior, ou de carbono, ou de Kevlar, que aí são materiais mais superiores, né? E dentro dela tem uma espuma de EVA que é para amortecer o impacto. E começou a se experimentar, então formatou essa nova raquete para o beach tênis, né? E aí começam também a ter as regras. Elas precisam ter um tamanho que seja padrão para as competições. Então, as pessoas não podem jogar com raquete que seja com um comprimento maior de 50 centímetros, né? Tem raquete que tem 48, 49, 50. Maior que 50 já não dá, porque senão você cria uma certa vantagem, né? Então tem algumas coisas que entram nas regras para que você possa jogar. Tem raquete que tem mais furo, tem raquete que tem menos furo. Aí é uma adaptação do jogador. Eu quero uma raquete que seja mais Mais leve. manuseável, mais Ah, sim. leve, Com mais furo que ela tenha ficaria menos mais. arrasto Com mais com furo ela vento. ficaria mais leve. Com mais furo ela ficaria mais leve porque tem menos arrasto, né? Não é um Aham. local que venta mais. Mas aí tem jogador que prefere ela que tenha mais massa, tenha menos furo, porque quer imprimir mais, sei lá, potência na bola. Tem raquete que tem um peso um pouco mais na cabeça, tem raquete que é um pouco mais equilibrada, tem raquete que tem uma espessura um pouco mais larga, 23, tem outras que tem 22. Assim como no tênis tem variações de raquetes, né, para os jogadores específicos, tem no beach tênis também. Então, normalmente os atletas eles experimentam as raquetes para poder ver qual você se Mas adapta. para quem tá começando mesmo, Aham. qual é a raquete que você indica? Eu tô começando hoje Júlio, eu no sempre beach indico. tennis. Veja, normalmente tem 2 linhas, né? Tem a raquete que é um pouco mais inferior, ela é composta de fibra de vidro, que é uma raquete que, para um iniciante que não sabe se vai passar muito tempo na modalidade, seria o ideal, porque ele não teria um custo tão alto. Sim. E é uma raquete que facilita um pouco o jogo, por quê? Porque ela é fibra de vidro, então ela vibra um pouco mais, ela solta um pouco mais a bola. São pessoas que não têm tanto aporte físico, sei lá, então precisa de uma forcinha a mais para a bola andar. Mas aí você percebe que está avançando, que você vai participar de competição, que você está jogando constantemente. Então você precisa de um material melhor. Assim como é um tênis para um corredor, né? Eu começo a correr maratonas, eu não vou comprar um tênis que eu caminho na hora de boa viagem. Eu vou comprar um tênis mais Sim. adaptado. E assim, é a raquete de beach tênis. Então a gente normalmente indica que tenham raquetes que sejam de material melhor para que diminua o impacto, né? Diminua o risco de lesão. E, inclusive, dentro das opções de materiais que são excelentes, você também precisa experimentar porque tem essa variação. Tem raquete que é mais pesada, por mais que ela tenha um material muito bom, mas às vezes aquela senhora não vai jogar uma raquete tão pesada. Para que eu vou colocar uma raquete pesada na mão dela? Então tem todo esse direcionamento.
Então tem uma infinidade de raquetes. Quando eu comecei com o beach tênis, eu acho que, sei lá, tinha umas 20 marcas no máximo. Hoje tem mais de 300 marcas. Cara, Então, assim, você se perde, sabe? Então, para quem está começando, eu indico que realmente procure orientação, porque pode cair numa situação de você comprar uma raquete, por exemplo, de R$ 1.000, que nem é tão boa e é uma grana. Total. Então, para depois, daqui a 3 meses, você perceber que tem que comprar uma de R$ 1.500, ou mas a 2.000. durabilidade dela é boa? Sim, é boa. Você, na verdade, dificilmente você vai é, perder uma raquete em um ano, né? Mas se você compra um material inferior, o EVA dela já não é tão bom, ela pode trincar, mas se você compra uma raquete de boa qualidade de referência, você vai ter, se você manter ela ali, né? Não deixar ela tão exposta, não bater ela em nenhum canto, guardar ela bem, você dura Eu tenho por mais de uma anos. dúvida real, assim, que, por exemplo, se eu sou iniciante e eu Uhum, quero começar hoje, obviamente, né? certo. As escolas de beach tennis hoje, eles fornecem esse material inicial para o iniciante participar da aula ou Normalmente não? sim, para o primeiro mês ali, né, a pessoa que está experimentando, a gente fornece, isso é super natural que aconteça, porque a gente roda com muitas raquetes, né? Inclusive a gente, por exemplo, eu uso uma raquete numa edição de um ano. No ano seguinte eu recebo uma outra raquete, então essa raquete possivelmente vai ser vendida. E aí você consegue ter uma raquete boa, que foi usada com um preço mais acessível, entendeu? Entendi. Então, mas assim, a gente normalmente fornece para que as pessoas tenham o primeiro contato, até para ela perceber a diferença das raquetes, né? As diferenças, né? Para ela se direcionar e comprar uma para ela. Ela vai ter que ter depois o material dela até para ela poder circular nas arenas, poder jogar, ter sua independência. Poder jogar torneio, né? Então, Entendi. mas a gente faz com que experimente. Hoje, tu considera o beach tennis um esporte acessível de uma forma geral ou não? Julho, eu acho que pós-pandemia, sim, né? O beach tennis antes da pandemia ainda estava um pouco mais restrito, mas com essa com essa quantidade de praticantes assim que com essa facilidade, com essa quantidade de arenas, eu acho mais acessível, sim, né? A gente precisa de um pouco mais de atuação com relação a projetos sociais, atingir esse setor, que eu acho que é super importante. A gente tem um pouco de dificuldade nisso, pelo menos aqui na região, né? Eu até Uhum. gostaria de ter um trabalho para esse sentido. A gente tem um professor nosso da Orange que atua com um projeto social dentro do Santos Dumont, né? Tanto para criança quanto para adulto, que é Rogério. Inclusive, Rogério foi meu ex-treinador de voleibol e está trabalhando Ah, com beach sim, tennis. Rogério, conheço o Rogério Rogério. Freire, exato. Então, ele é professor do Santos Dumont, então ele, pô, até vou abrir um projeto aqui, já que eu vou ter que direcionar para uma modalidade, por que não beach tênis? E aí atinge, né, a população ali ao redor do Santos Dumont, isso é super interessante para que tenha essa proximidade. Porque a gente sabe que a gente trabalha com um público de uma classe social mais alta. Por quê? Porque além de praticar, o pessoal quer competir, quer viajar, quer estar nas clínicas de outros jogadores, né? Quer estar participando de vários eventos. Então tem muita coisa que realmente precisa de uma disposição financeira e aí é onde a coisa começa Eu acho a que selecionar um pouco mais. foi justamente isso, nesse sentido que eu perguntei, porque na minha cabeça, o beach tennis ele se tornou acessível com relação a locais de jogar, porque como você até falou, né, citou em off aqui antes do episódio, que depois da pandemia, por ser uma coisa ao ar livre, o pessoal buscou muito, Sim. né? Mas eu vejo ele muito relacionado ainda com o tênis. E tênis é um esporte extremamente caro, É. né? Mas aí eu sei que eu enxergo que o beach tênis só tem, entre aspas, a raquete para você comprar, Sim, né? Mas ainda assim eu não tava vendo ele tão acessível, porque não tem como comparar, né? Mas com futebol, por exemplo, exato. você pegou uma bola ali, você consegue praticar e você tenta chegar em alguns, pessoal de baixa renda no caso, tenta Aham, chegar em um outro nível do esporte, né? Tem sim. peneirões e tudo mais. Mas aí, como você falou também, não tem ainda tanto esse incentivo de projetos sociais, né? Mas, Eu acho que talvez isso também não aconteça muito porque no nosso país a gente tem as modalidades de raquete elas não são tão praticadas, sim, né, no geral. Então, por exemplo, eu fiz o curso de educação física, eu sou formada em educação física e não passei por nenhuma modalidade de raquete. No Sul tem. Dentro do curso de educação física, um professor que inclusive meu TCC foi baseado no livro dele, um livro muito bom, Carlos Balbinotti. Ele é do Rio Grande do Sul, na universidade lá, o pessoal do Sul tem mais acesso às modalidades de raquete. entendi. Mas no geral, no Brasil não tem. Então isso torna, né, deixa uma situação mais Distancia, né? distante, né? Como é que a gente, por exemplo, a gente tem uma carência dentro das modalidades de raquete de professores de educação física. Não acho que necessariamente para se dar aula de modalidade de raquete tenha que ter o curso de educação física somente.
Acho que tem que ter uma prática, tem que ter uma proximidade. Mas se eles não estão dentro das escolas, se essas modalidades não estão dentro das universidades, como é que isso vai acontecer? Você não tem acesso, né? Se você tem os dois, ótimo. Eu tive a oportunidade de passar pelo vôlei, de passar pelo tênis, de cair na mão de um cara que é o dono do Recife Tênis, de ter me treinado, sabe? É um puta professor, assim, o cara... Eu não sabia que Renato era Renato é professor professor de também. educação física. Não sabia não. Inclusive, ele foi técnico de seleção brasileira de pádel. Então, ele entende muito do mundo de raquete. Ele trabalhou com futsal, com Choquito também. Então, assim, é um cara extremamente inteligente. Eu tive a sorte de cair na mão dele, assim. Eu digo que eu tive muita sorte, porque para eu, com 27 anos, ter desenvolvido um nível técnico dentro do tênis, pô, não é assim da noite pro dia, né? Não é tão fácil. Lógico, eu tenho um histórico, eu fui atleta de vôlei, mas são modalidades extremamente distintas, né? Então, assim, ele me ensinou o beabá do tênis mesmo, assim, e você tem um suporte quando você entra pro tênis para as outras modalidades de raquete. Eu experimentei um pouco do pádel, eu experimentei o squash, aí tô com beach tênis. Isso se deve ao tênis, entendeu? A oportunidade que eu tive é através dele. E Renato é muito visionário, velho. De Muito, verdade. Tipo assim, muito. quando eu tava na época lá trabalhando no Instituto Movimento, né? Ele, sem pena nenhuma, ele saía destruindo o quadro, fazendo outra coisa. Ó, esse pedro aqui não tá inutilizado, vamos fazer outra coisa aqui. E eu não sei nem como é que tá lá hoje. Hoje tem quantas quadras de beach tênis lá? Ele construiu 4 quadras de beach tênis cobertas, foram as primeiras quadras cobertas aqui de Recife, né? Inclusive eu trabalho lá, né? Eu voltei a trabalhar lá com o beach tênis, não trabalho mais com tênis, mas trabalho lá. A gente tem uma equipe de professores também atuando lá. E tem o pádel também. Ele tirou o pádel de onde está a quadra de beach tênis e botou pro lado. E construiu uma baita quadra, assim, de vidro e tal. Porque ele ama o pádel, né? Pois é. E assim, tem badminton, tem tênis, tem squash. Então é um clube que tem quase que todas as modalidades de raquete, É né? gigante, Tem é gigante. pickleball também, tem uma quadra de pickleball. Eu não sei o que é isso. Pickleball? Eu falo agora, o que é isso? É uma novidade. Vai lançar ainda, vai lançar ainda. Não, na verdade ela já existe. É uma modalidade que nos Estados Unidos tem várias quadras de tênis sendo destruídas para seja jogar pickleball. Mas o que... É uma modalidade de raquete, com a Ok. raquetezinha menor, com uma bola que parece uma bola de plástico dura, ela é toda vazada, e você joga numa quadra menor do que a de beach, inclusive, no cimento duro. Entendi. Então, assim, eu acho que numa quadra de tênis, sei lá, deve caber umas 4 quadras. Eu tô sem noção aqui, mas deve caber umas 4 quadras de pickleball, entendeu? Então, os americanos estão colocando pra E frente tem aí. rede. Tem uma redezinha menorzinha. Imagina uma rede de tênis. Parece badminton ou não? Com relação Não, porque ela quica. Não, com relação à estrutura da quadra. Porque Um pouco, Entendi. mas a rede bem baixa. A rede mais pro tênis, que ela não é mais alta, ela é Entendi. baixa, ela é rasteira no chão. Só que uma quadra de menor proporção. E é um jogo super fácil também, assim como o beach tênis, que eu acho que tem Vai um pegar. caminho aí. E em BH já tem uma galera jogando. Aqui em Recife tem essa quadra no Recife Tênis, é porque um beach tênis toma muito. Eu tentei ali puxar um pouco do pickleball, mas ainda não. Enfim, tá aí, portas abertas. Eu acho que, a gente tá falando sobre a questão do tênis, e eu acho que o tênis no Brasil, eu acho que, primeiro que o Brasil é o esporte do futebol, né? É o país do futebol. Então, eu acho que qualquer esporte fora o futebol, ele sempre vai ter aquele nível que tá abaixo, desculpa, todo esporte além do futebol, sempre vai ter aquele nível que vai estar abaixo com relação à visibilidade. Só que eu acho que o tênis tem um problema além dele, que eu acho que o tênis, ele é muito hereditário. Eu acho que o tênis, tipo assim, se eu sou filho de alguém que joga tênis, naturalmente eu vou encaminhando. Para eu conhecer o tênis fora por esse caminho já é mais complexo. E aí eu tive a oportunidade de ter uma aula de tênis experimental com uma amiga minha que trabalha com tênis. E eu acho que além disso, mesmo quando você encontra depois, eu acho que o tênis ele tem algumas barreiras que são um pouco complicadas que eu não vejo tanto no beach. Que é, por exemplo, a primeira aula que eu fui, eu saí falando assim, cara, isso aqui é massa, mas isso é muito difícil. Sim. Não, é total. É porque você vê na TV e fala, é só bater. Corre, bate, corre, bate. Quando você vai jogar, primeiro você corre e bate, a bola vai pra cima. Aí eu joguei com essa bola, aí ela fez, vamos experimentar, no final da aula, quer experimentar a bola real? Aí eu fiz, quero. Aí você vê a diferença, né? Meu amigo, É muito diferente. sem condição. Eu não via a bola direito, eu não conseguia acertar nela, você tava lá pra casa do caramba, É foda. né? Pra você ter o nível de precisão, de controle, e aí ainda, posso estar enganado, mas pelo que eu entendi na aula, você gira a Você usa raquete na mão, empunhaduras diferentes, você né? usa empunhadura, o efeito na bola é diferente, então no meio Exato. do jogo você tem que mudar a tua empunhadura. Falei, bicho, Exatamente. tudo bem que na primeira aula ninguém fala isso. Ela me falou porque eu tive curiosidade e perguntei. Então não é o ponto da primeira aula você aprender isso. Mas eu fiquei imaginando já o cara avançado fazendo isso no meio do jogo. A minha cabeça aí, pum.
A curva de aprendizado do tênis é tipo, você tá aqui embaixo por anos até chegar. É. E do beach tênis é uma coisa muito mais muito linear mais e rápido, precisa. assim. Eu ia mais falar rápido, né? isso, a beach tennis, ao meu ver, a galera já entra e fala, isso é massa e eu consigo praticar, Exato. né? Fora da questão financeira que eu falei, isso é difícil, mas é legal, então vou pensar em fazer. Quando eu fui ver o preço de tudo que eu precisava, É não um vai custo dar, mais fica alto, pra né? próxima, Exato, né? Mas eu queria saber, tipo, eu quero começar a fazer beach tennis, Certo. Que tá? Vamos, chego hoje na hora para ter uma aula. Tá. Como é que você vai me atender? Como é que funciona o teu serviço? Bom, a gente tenta dividir as turmas, né? O primeiro contato que o aluno tem com a gente tenta fazer uma anamnese, meio que se já praticou alguma modalidade de raquete, se não, qual, sei lá, futebol, vôlei, só pra gente ter uma noção. Eu joguei tênis de É, mesa. Ótimo, Ajuda? não tem problema, ajuda. Tudo ajuda, tudo Eu joguei, ajuda. mas muito mal. Ajuda também? Frescobol também, jogava Tá frescobol. ótimo, tá Frescobol era tudo bom, certo. frescobol era bom. Tá tudo certo. Então, assim, é meio que a gente faz uma anamnese para saber como é que tá, como é que é a sua experiência motora no geral, né? Entendi. A condição física, se tem alguma limitação, né, a nível articular, isso porque eu sou da área de educação física, então acaba que naturalmente a gente tem essa preocupação. Mas assim, aí se a gente percebe que é uma pessoa iniciante, a gente vai tentar oferecer uma turma que seja daquele nível, para você fazer uma aula experimental e a gente realmente perceber se você consegue se encaixar ali ou se tem que ir para outra turma. A gente normalmente divide as turmas por nível, né? Que legal. Então assim, o cara é iniciante, então vamos botar uma turma iniciante. A gente também tenta dividir um pouco por gênero. Não por nada, mas sim porque existe a competição masculina e a feminina, e são jogos distintos. Assim como tem a mista. Tem a mista é uma situação específica, não é oficial, mas a galera gosta muito de jogar a mista, né? Porque é até uma forma de você entrar na competição, que normalmente a mista acontece antes. Então você joga a mista para soltar um pouco, conhecer o ambiente, e aí vai jogar a oficial, que é a masculina e a feminina. Então a gente tenta dividir dessa forma. Normalmente o aluno ele começa fazendo 2 vezes por semana, que a gente tem segunda e quarta, ou terça e quinta, né? No horário fixo. A gente põe uma quantidade de 6 alunos por turma, né? Não passa disso para que realmente consiga dar uma atenção maior. E, e aí a gente tenta ir nivelando as turmas por categoria, para que ele possa treinar de acordo com o nível que ele vai jogar nas competições e se manter ali. Mas aí, por exemplo, se eu. Acter, você tá falando Hum. que meu nível, então eu tenho que vir em segunda-feira tal horário, mas eu não Tá. consigo. Só posso ir no horário uma turma que é avançada. Tá. Mas aí a gente tem, na verdade, eu tenho uma equipe com 7 professores, né? Então a gente tem uma disponibilidade Flexibilidade. de turmas que normalmente se encaixa, entendeu? Entendi. Existe. A gente tem também, além de Boa Viagem, a gente também atua no Empório do Paiva, né? Na reserva do Paiva. A nossa escola também atua lá. Tem eu, Sandrinha, Marcone, Anderson, Daniel, Rogério, Juliana. Aí todos esses professores fazem parte da equipe da Orange, né? Todos são atletas ou não? Todos vieram do tênis. O Rogério veio do vôlei, mas todos vieram do Ah, o Rogério tênis. também é da Orange? O Rogério é da Orange também. tá, Ele tá. tem um point depois da padaria Boa Viagem, que ele já tinha no vôlei, né? Ele trabalha com vôlei Aham. ainda. Mas aí a gente passou por um treinamento, a gente teve uma conversa, ele começou a se envolver. E hoje em dia ele joga, o irmão dele joga, o pessoal do vôlei tá todo mundo ali dentro do beach O tennis irmão agora. dele já foi meu professor. Fernando? Meu Deus Fernando tá do céu. jogando bem. Fernando Gustavo, Mas que ele é estressado trabalhou. ainda? Quem? Rogério? Não, Fernando. Não, Fernando é boa. Sério? O Fernando- estressado é Rogério, ele vai me matar. Mas Bicho, o estressado é Fernando Rogério. é a única pessoa na vida, É? treinador, que eu vi ele estourando uma caneta Bic jogando no chão de raiva no jogo. É, Vê assim, ó. bom. Eu disse, caralho. Então foi uma situação bem atípica, porque Rogério é muito mais, vou te dizer. Eu fiquei traumatizado. Não, depois que eu vi professor de basquete dando pranchetada na cara de aluno, eu nunca mais durei, não. Caralho. Juro. Isso é didática, né? É. Aí nem, Ó, nem tanto, O né? pior é que o cara treinava a galera que ia pro Nacional, aí, tipo, o pai não podia nem falar nada, porque sabia que era ele que botava o cara lá. Então, tipo, se tu quer ser atleta, era o caminho, entendeu? Cara, Meio, foi na cara do pai, assim, o filho aqui, fez, você fez besteira, bum! meu Deus do céu. Loucura. Aí já é outro nível. Mas assim, mas eles estão todos no beach tennis. Então a gente Nossa. tem essa equipe de professores, né, atuando e, na verdade, os professores que atuam comigo, todos tiveram uma vida dentro do tênis, que para mim facilitou bastante, porque como eu disse, né, como eles jogaram bem tênis, então eles já têm um manuseio, já têm uma familiaridade com o raquete, né, com lançar a bola, porque uma coisa é você jogar, uma coisa é você dar aula, uma coisa é você ter didática, uma coisa é você Perfeito. manusear para lançar para o aluno. Existe uma exigência técnica para aquilo também. Isso, entendeu? É o que a gente fala muito que Exato. a gente não é contra, às vezes, na verdade, perdão, a gente não gosta muito Tá. quando pega um atleta
que é só atleta e não vou dar curso porque eu sou atleta. Porque não necessariamente por você ser Não, atleta, né, você tem uma boa didática, você tem exato. um bom ensino. Porque pode ser que a pessoa seja atleta e de fato tenha uma boa didática. Aí tudo bem, aí é É exceção. ótimo, Mas a gente mas pega muitos casos assim, a pessoa vai para um curso de atleta assim, não, porque fulano levanta 200 quilos em cima da cabeça, então ele é bom, né? Ele pode ser bom fazendo, mas bom ensinando é outra coisa, né? infelizmente a gente tem essa coisa que é do visual, né? A gente vê um cara executando bem aquela modalidade, a gente acha que ele pode ser uma referência sim como atleta, mas uma coisa é passar, né? Transmitir, né? Eu executar é diferente de transmitir o conhecimento. Com Então, certeza. que bom que tem os dois, né? Seria Sim, excelente que tivesse os dois. Mas tem muita gente que, inclusive pessoas que já estão num nível de idade mais avançada, que não vai ter essa disposição, eu acho que é um baita treinador. Então, eu acho que é super importante a gente ter um mínimo de conhecimento da modalidade, que é uma coisa que, como o beach tennis vem crescendo, né, num nível super acelerado, então acaba abrindo brecha para pessoas aventureiras, né? Isso. Então, assim, é complicado porque isso, de certa forma, desvaloriza quem está no mercado há muito tempo. Mas eu também fico tranquila porque é uma situação onde facilmente as pessoas vão perceber, em pouco tempo, que existe diferença de um profissional Com para certeza. outro, perfeito. né? Então, cada um com sua coragem de atuar do jeito que quer, mas assim, a gente tem que ter um pouco de respeito, porque a gente está lidando com saúde, né? Com saúde, com pessoas, com limitações, com várias situações dentro de uma aula que a gente acha que é simplesmente uma aula de beach tennis, e não é. Assim Não, como é uma aula de crossfit, assim como é uma aula de futebol, assim como perfeito. a gente não só dá aula daquela modalidade, são várias coisas que juntam ali para que a gente consiga transmitir o conhecimento e aquela pessoa consiga minimamente aproveitar a aula. Aproveitar de que forma? Ah, se é no nível técnico, se é no nível estratégico, se é no nível para desopilar, para desestressar, porque está com a depressão. Vê quanta coisa tem envolvida para uma pessoa achar que, porque eu jogo bem aqui, eu vou agora dar aula. Então, assim, é delicada a situação, Com mas certeza. vamos indo. Ok, e tu falou que Ah, o esporte está crescendo muito, né? Foi até uma coisa que eu falei com o Júlio. A gente tem hoje em alguns esportes, né? Um parâmetro que a gente tem de, por exemplo, eu sei que essa pessoa aqui, ela é meio que ela vai ter mais facilidade com o esporte. Então, por exemplo, no vôlei, no basquete, nas uhum. suas altas, tende a ter mais facilidade. Lógico, tem todo lado da coordenação e tudo mais, mas se vai uma pessoa muito alta, fala assim, essa pessoa ela vai poder tender para esse lado, né? No beach tennis, tem alguma coisa assim, tem uma coisa que você olha para aquela pessoa fisicamente falando, fala assim, esse cara, ele tem uma desenvoltura para isso, Tem um ou biotipo, um assim, biotipo, uma genética. ideal. O beach tennis, na verdade, é uma situação bem curiosa, assim, porque como é uma modalidade recente, então é uma modalidade que, a princípio aqui no Brasil, começou a entrar pessoas de outras modalidades, né, tênis, vôlei, e começaram a ter um nível de destaque dentro do beach tennis. E aí, a partir de agora, pós-pandemia, que a gente está vendo uma base sendo criada. Então, pessoas que nunca praticaram nenhuma modalidade que estão entrando já de cara no beach tennis. Acho que os jovens, né? Estão Uhum. entrando. Que é isso que a gente não tinha. A gente tinha, no nível profissional, pessoas que foram de outras modalidades se destacando. E agora a gente está com esse pessoal ainda se mantém e está entrando uma nova remessa de atletas que estão vindo da base do beach tennis. Então, veja como é importante a atuação dos profissionais que estão direcionando esses atletas. Porque a gente está criando agora para o beach tennis, que é uma modalidade recente, A geração. a geração da base, que a gente vai começar a perceber o biotipo, quem é que pode se destacar. Porque até então, um tenista bom, vem cá, bora. Tem vários tenistas que foram bons, excelentes, que estão no beach tennis, que são, né, nomes do beach tennis. O italiano Alessandro Calbucci foi um jogador de futebol, mas, por exemplo, Vini, o cara do Rio de Janeiro, foi ex-tenista. Joana Cortez, ex-tenista. Então, assim, são pessoas que tiveram destaque em outras modalidades, mas agora vão ter pessoas que estão realmente entrando de primeira no beach tennis e vão ter um destaque lá na frente, né? Agora, claro, a gente sempre tem um biotipo atlético, as pessoas mais altas têm uma determinada vantagem. Se você for mais novo, isso vai ter uma vantagem muito maior, né? Porque não adianta você ter uma altura, mas já está numa determinada idade que não tem muito mais o que percorrer, né? Ou tem várias lesões sei lá, na lombar, isso vai te limitar de alguma forma, né? Mas numa perspectiva a longo prazo, sim, né? As pessoas que têm boa movimentação na área, eu preciso de movimentação. A gente, a gente se prende muito às modalidades de raquete com ajustes muito técnicos de raquete, mas na verdade o que vai determinar é muito mais a movimentação. Então isso precisa de um treinamento físico, né? Então vão ter atletas altos, né, que vão ter essa vantagem, e vão ter atletas menores que vão ter uma disposição de
de correr mais na quadra e compensar, mas vai se perfilar isso, né, de alguma forma, para a modalidade. Ah, tu falou aí algumas coisas, eu fiquei nessa dúvida que eu até anotei aqui. Uhum. Essa transição de modalidades normalmente é feita quando o cara, tipo, se aposenta da outra, da anterior, ou hoje naturalmente já tá ocorrendo assim? Eu tô aqui no meu auge, ou na minha crescente no tênis, e, pô, curti muito beach tênis, eu vejo que ele tá crescendo, posso viver como atleta e vou fazer essa transição. Júlio, eu acho que quando você percebe que realmente na outra modalidade você já não tá, né, não tem mais um caminho muito a percorrer, é mais fácil você ir pro beach tênis. Eu acho difícil você estar no auge de uma modalidade e ir pro beach tênis, né? Você tá no auge, você tá tendo Hoje, alguns benefícios ali que dificilmente você vai largar para Você ir tá pro beach surfando tênis. aquela onda, né? o É, atleta hoje de beach tênis, ele consegue sobreviver de beach tênis? só com os torneios não. Só, vamos lá, você é atleta de beach tênis, você só viver jogando torneio. Não, a não ser que você tenha um patrocinador, Patrocinador. né? Mas assim, Mas já tem patrocinadores grandes assim, patrocinando Júlio, atletas. existe patrocinadores patrocinando atletas, mas que não dá. O cara tem que dar aula, o cara tem que dar Entendi, clínica, ou o cara tem que ter um suporte familiar que mantenha ele ali. Tem alguns meninos mais novos que os pais estão ali, né? Tem uma condição financeira legal entendi. e vai colocando o menino para competir. Mas assim, você gasta com hotel, com hospedagem, nem sempre você vai conseguir isso aí. A nível profissional, tô falando. A nível amador, Aham. nem pensar, né? Aí É, é por conta própria. Cada um que queira viajar para curtir, aproveitar o evento, aproveitar a praia, o clube, a arena, a família, né? Porque é um momento social ali, né? Há um entendi. movimento muito familiar dentro do beach tennis, porque tem essas categorias amadoras, que faz com que o cara que joga leve a esposa, leve E o todos filho, competem. e todos competem, às vezes até não, mas curte de alguma forma, porque Entendi. o evento do beach tennis não só tem os jogos, né? Às vezes tem uma festa, tem show, tem lanchonete, tem muita coisa ao redor que Eu acontece. achei muito interessante uma coisa que eu vi, que é o beach tênis, ele, os treinos, o jogo acontece sempre com música. Sim, Eu sim. acho isso muito diferente, é totalmente oposto do Do tênis, né? tênis, exato, Que o é. tênis é em silêncio total, no máximo, e cala a Exato. boca, né? É, tem esse movimento mais informal, né? É uma coisa mais. Não foi uma coisa de praia, então deixa. Imagina só, você vai competir numa praia, por exemplo, né? Tem muitas competições em praia. Ah, você vai ter o barulho do som, do ambulante, do cara passando. Então, assim, acaba que isso envolve, então vamos pôr música. Perde o sentido Pra não ter deixar. música, né? É, então faz sentido, assim. Entendi. Claro, tudo tem o seu limite também, né? Às vezes a gente tem que ter um pouco de cuidado para que também. Ah, não é. As pessoas às vezes até comentam da forma de torcer, né? As torcidas um pouco mais calorosas. Ah, isso aqui não é tênis, mas não é questão de tênis, é questão de respeito com os atletas que estão ali, né? A gente tem que Entendi. manter o mínimo de respeito, porque senão daqui a pouco a gente vai ter que estar fazendo competição dentro de arena de futebol, e não é isso que a gente quer, senão a gente vai, o beach tênis vai diminuir, Entendi. né? A gente consegue fazer competições com 20, com 30 quadras, uma colada com a outra. Mas imagina se a gente perde o controle dessa torcida, tá todo mundo com uma raquete na mão, isso é perigoso. É. Então, assim, a gente tem que ter, né, manter esse respeito que eu acho que traz, o tênis traz muito isso, né? De você aplaudir e no momento que estiver tendo a jogada, a gente poder respeitar. Isso é interessante também, por mais que tenha uma música, Entendi. sabe? Mas a gente tem que ter um pouco desse equilíbrio. Eu acho que é interessante. Pegar o melhor dos dois mundos, né? Exato, é. Uma coisa que eu li, Felipe, que eu fiquei, porra, velho, que negócio massa. E você pode também me corrigir se eu li errado. Não tem árbitro nas partidas de beach tênis. Ou só tem um árbitro central, uma coisa assim. Exato. Vamos lá. Para a gente fazer com que uma competição aconteça, vamos supor que a gente vai ter uma competição com 20 quadras. Isso Aham. ocorre constantemente. A gente vai fazer uma competição agora. Vou ter um torneio Orange delas. Um torneio menor, vamos, um torneio pequeno. Eu tenho Certo, 9 quadras, certo? Lá no certo. Paiva. Eu vou executar esse torneio com 9 quadras. A gente não tem 9 árbitros. Imagina um torneio com 20 quadras. A gente não vai ter 20 árbitros. Ah, até traz do Rio, traz de não sei de onde. Então não vou fazer o custo não se paga, né? Não tem como. Aham. Então, o que é que a gente tem? A gente também tira isso um pouco do tênis, porque no tênis os amadores acontecem dessa forma, os torneios acontecem Ah, sem não ter um sabia. árbitro em Aham. quadra, né? Tem um árbitro geral. Então a gente vai pelo fair play. Então eu tô treinando aqui, a bola caiu na minha quadra, eu digo se foi dentro ou se foi fora. Se a bola cai na tua quadra, é você que vai dizer que se foi dentro ou se foi fora. Então a gente cria esse costume, né? Essa cultura de a gente ter Confiança. esse fair play de confiança. Claro, no calor ali do momento vão ter, né? Os impasses vão ter. Mas aí o árbitro geral é chamado para ir lá e tentar
conciliar. É sempre assim. A gente coloca alguns staffs, né, auxiliares de arbitragem, né, tomando conta de 3 quadras para estar pegando, para estar agilizando e para estar de olho, para estar ajudando de alguma forma. Uhum. Mas senão vai ser impossível a gente ter o beach tênis nessa crescente como a gente tem se a gente for ter exigência de ter árbitro por quadra, ter um árbitro por quadra, né? Incentivar que as torcidas sejam muito calorosas, porque aí também perde o controle. Então a gente tem que manter nesse jeito que eu acho que roda bem, né? E isso cria, eu acho que até uma consciência para quem está praticando de ir pelo fair play, que isso é interessante, né? Não é competição a todo custo, não é. É competição que vai no limite do respeito com o outro. Competição é isso. Não é eu tenho que passar por cima do outro a qualquer custo, entendeu? Então, isso cria um outro movimento, que eu acho que é até importante para a gente chocar com a realidade do que a gente tem no futebol. Não o futebol em si, que o futebol é excelente, mas do que acontece em volta das torcidas, entendeu? Sim, Então, total. acho que é para até a gente refletir um pouco. É porque eu acho que gira em torno daquele negócio, cada um dá o seu melhor e que o melhor de cada um fale por si só, né? Com relação ao resultado em si. No Sim, CrossFit tem muito uma frase que é a gente recompensa esforço. O resultado, o pódio, um ranking é um reflexo daquilo que você está conseguindo desempenhar naquele momento. exato. Se o seu melhor for 10º lugar, a gente parabeniza igual como se fosse primeiro, porque no final o que vale é você entregar tudo ali dentro da arena, né? Eu tenho uma frase que é engraçada que a gente escuta muito, né? O importante é participar. Eu acho participar uma coisa muito passiva, né? Eu acho que o importante é você se doar. Se você se doou o suficiente, se você se esforçou e o outro ainda assim conseguiu ganhar de você, pô, parabéns pro outro, que massa. Tem um cara Perfeito. que tá sendo, né, superior a mim e que eu, na verdade, a competição é contra nós mesmos, né? A gente tem que botar isso na cabeça. A gente precisa do outro para competir consigo mesmo. A verdade é essa. A gente precisa do outro. Aham, Mas com certeza. o outro não é meu rival. O outro vai ser um adversário momentaneamente, para que eu possa elevar o meu objetivo de competição, né? O outro é o outro. O outro vai estar ali para estar me desafiando. Acabou, é isso. Entendeu? Eu acho que então, se eu entro na quadra e eu vou conseguir dar o máximo, ainda assim, minha adversária ganhou de mim. Parabéns para ela, ótimo. Ela mereceu. E isso, e acabou, né? Entendi. Eu acho que a gente tem que pensar nas modalidades no geral, muito nesse sentido. Então, o tênis traz muito isso. E a gente tem tentado levar o beach tênis da mesma forma, sabe? Massa. Hoje, quais são os países que são referência no beach tennis? Ah, com certeza a Itália e o Brasil. O Brasil está numa crescente tremenda, assim, que inclusive tem italianos morando no Brasil, aproveitando as competições, os ITFs, né, que são as pontuações do ranking, para poder se manter rodando nos torneios. Tu acha que o clima daqui influencia de alguma forma Com certeza, positivamente? sim, com certeza, né? Apesar do Rio ser 70 graus, é melhor que jogar na Itália? Pô, acho que acontece, porque o nível de competição que está acontecendo aqui no Brasil, Ah, assim, sim, pelo em nível, né? vários. O circuito das competições da ITF cresce muito no país, então isso faz com que eles venham para cá para competir. Passe temporadas aqui, porque se está tendo uma migração das pessoas para cá, eles vão estar treinando com os melhores aqui, entendeu? Sim, sim. Então, Porque e o Brasil está vira nessa ambiente, né? crescente. É, exato. É. Ambiente, os melhores jogando contra os Os melhores. clubes estão aí disponíveis para receber o pessoal, para estar, inclusive, oferecendo espaço para que eles trabalhem, porque a grande maioria, se não for todos, trabalham com beach tennis, não só competem, dão aula, dão clínica, precisam de horário para treinar, então precisam de espaço para isso. Foi até uma Né? coisa que você falou que ia perguntar agora, que tu meio que respondeu, que é, hoje então os top 1 de beach tênis do mundo também são professores de beach tênis, em São sua professores de grande beach maioria. tennis, estão dando Caramba, aula, estão dando aula. Entendi. doideira. Isso é engraçado, porque hoje se você É. pega a maioria dos esportes, né, o top 1 daquele esporte, Uhum. sinceramente, às vezes, muitas vezes, na verdade, ele vive daquele esporte, né? Se, Agora não vive como atleta, né? Vive do esporte, né? Nesse caso, no beach tennis. porque, por exemplo, sei lá, eu pego o É. top 1 de CrossFit no Brasil, que é Gui Malheiros, atualmente, né? Pensando que ele foi pro Games, ele vive Exato. de CrossFit, Mas né? ele vive de CrossFit também Ah, porque ele faz clínicas, ele tem o produto dele Ele usa o de... CrossFit como a... Exato, eu acho que é a mesma coisa do do beach atleta do tênis. beach tennis, tá é, ligado? Não tem como viver só de CrossFit, não tem como Entendi. viver só de competição de CrossFit, entendi. tá É, ligado? É meio a que mesma isso, coisa, entendeu? é. Ô, Acter, mais uma vez, nas pesquisas, né? Porque a gente tem Não, que pesquisar tudo sobre beach tennis para poder tirar dúvida aqui. é, Eu vi que tem mais ou menos uns 500 mil praticantes pelo mundo, sim. né? Acho uma média aí, não sei se é mais ou menos, É muito né? mais. Até acho que tem muito Tem mais. mais de 400 mil só no Brasil. Cacete. Pronto, É, perfeito. Então, eu acho que eu olhei uma pesquisa de 2017. então, Ó, tem muita facilidade, né? Tem muita inclusão, mas sim. obviamente, como qualquer modalidade, vem com o viés, né? Vem com as problematizações, os problemas que essa prática
totalmente inclusiva também gera. Para você, quais são os viés do beach tennis hoje? O que é que. Quais são as brechas que tem para administrar, na verdade? Pode ser também. Eu acho que assim, Júlio, é uma modalidade, eu sempre olho muito pelo lado positivo, porque veja o quanto de pessoas passaram a praticar uma atividade. Eu Isso. eu tenho alunos com 75 anos, 70 anos, praticando e jogando com torneio, entendeu? E jogando com pessoas, inclusive, de Mais outra jovens. idade, de diferentes idades, entendeu? Veja o quanto de gente a gente tirou de casa para praticar uma atividade que está em contato, de certa forma, com a natureza, né? Em contato com a areia, com o ar livre, socializando. Claro, esse movimento de muita gente reunida sempre dá. É difícil de administrar, né? A gente, por exemplo, a gente tem uma federação agora de beach tennis aqui no estado, que foi constituída do ano passado para cá, que está sendo super importante para as competições. Só que isso traz os questionamentos, que é normal, né? As pessoas querem ajudar de alguma forma, mas não sabem porque não tem essa experiência com modalidades ou com federação e acabam querendo se atravessar de alguma forma. Então, é tentar entender o lado do outro e achar que o cara que está fazendo evento está ali. Ah, o cara está ganhando extremamente dinheiro. Não tá, a gente sabe, vocês devem trabalhar com eventos, sabe o quanto de custo tem para se montar uma competição. Sabe? O quanto dor de cabeça, o quanto que você trabalha antes e pós-torneio, sabe? Aham. Então, assim, Pra e as cacete. pessoas acham que as coisas caem no colo, no estalar do dedo, as coisas acontecem. Não é assim, sabe? Tem todo um processo. Anteriormente, a gente não tinha federação atuante no estado, a gente era carente de competições, né? A gente tinha essa brecha, quando a gente fazia competição era muito, né, de forma amadora, como eu tinha te dito antes da entrevista aqui. E agora a gente tem uma federação, a gente começou a juntar várias equipes. A gente pegou um cara de TI, que é Danilo, que é o presidente da federação atual, que ele manuseia o Let's Play, que é uma plataforma que ajuda a gente nas competições. Então ele tá ali o tempo todo fazendo estatística de quantos jogadores vai ter, a possibilidade se eu tenho tantas quadras. Eu tenho um cara que já faz isso. Antes eu tinha que fazer isso Na- sem ter um mínimo de conhecimento na mão. E eu não sou de logística, de área de estatística, não sou da educação física. A gente estuda um pouco disso, mas assim, não tem. Então eu consegui juntar um cara que é específico nisso. O grupo de Fred da Cortex de Celso. Celso é um puta radialista que tá ali fazendo os comentários das propagandas dos patrocinadores do evento. Veja o quanto isso é importante, quanto isso enriquece o evento. Aí tem um cara da mídia que tira foto já profissional, que já lança no Instagram de imediato. O evento está acontecendo e está acontecendo ali já. O Instagram rodando com o evento. Antigamente a gente terminava o torneio para depois lançar umas fotos fraquíssimas. Quanto de visibilidade a gente tinha de retorno? Não Quando tinha. a emoção já foi embora, já É. passou. Então, assim, a gente tinha, né, uma carência muito grande de uma equipe mesmo para direcionar para o evento de beach tennis. Agora a gente consegue juntar todas essas funções, né, essa equipe multidisciplinar, vamos dizer assim, para que um evento aconteça, porque não dá para uma pessoa só centralizar num professor de beach tennis Isso. executar. Porque tinha muita Aham. exigência antigamente, né? Ah, então você tem que fazer torneio, pô, não é simples assim. Não vou fazer uma coisa para deixar a desejar. A gente precisa de montar uma equipe de pessoas que tenham conhecimento de outras áreas para que a coisa possa rodar. Então, assim, existia muito essa brecha. E agora que tem, existem os problemas normais de se administrar, porque tem muita gente jogando. Existe essa situação do ranking, por exemplo, né, que a gente precisa colocar as pessoas nas suas determinadas categorias. E aí, esse cara aqui, por critério técnico, tem que subir. Então, isso são coisas que vão acontecer naturalmente, né? São É muito problemas que são difícil isso também. administráveis, mas que é super difícil para quem está com a federação na mão, porque tem Exato. milhões de coisas acontecendo e precisa, né, que as pessoas ajudem, contribuam de forma muito mais a se conversar e não a querer, porque as pessoas colocam muito a competição muito acima do que se é a competição mesmo, né? Ah, eu vou Entendo. jogar uma competição e aquele cara não pode jogar para aquele. Pô, conversa, né? Às vezes a gente passa desapercebido porque é muita gente jogando. A cada torneio que eu entro, eu vejo pessoas que eu nunca vi. Então, assim, é uma coisa que roda muito, Pronto, né? essa tua competição aí que tu disseste que não é uma competição tão grande, que são 9 quadras apenas. Que vai ser num dia só. Isso, tu É, planeja colocar quantos atletas, por exemplo? 150 atletas. 150. Tem competições que a gente faz com 700 atletas. 75 dupla. É porque tem que 700. ser que é 700. dupla também, né? Não, atletas, estou falando de cabeça, de pessoa para pessoas. Entendi. 150 atletas que vão Aham. formar 75 as dupla. Duplas. duplas. A Entendi. dupla vai montada já. Sim, quando a gente abre as inscrições, ela precisa fazer a inscrição na plataforma com o seu parceiro ou sua parceira, né? Específico. Ele já Entendi. entra no sistema com E quando com eu o falei que tipo parceiro. assim, é muito difícil, que, por exemplo, porra, tem uma federação,
e você tem que saber de cada atleta e dizer Veja assim, quanta. remanejar esse cara. Não, esse cara aqui não é B, esse cara É já é muito A. trabalhoso. É muito difícil isso, pô, pelo amor de Deus. E tem acho que barramento, talvez, por exemplo, eu vou jogar, vamos supor que eu sou de uma categoria acima, eu vou jogar, mas eu me boto uma abaixo. Sim, tem a impugnação, né? É, Existe, você sim. eu sou, Pode ser impugnado, entendi. pode sim. Que Você doideira. tá. Não, mas isso é importante ser. Não, sim, com Sim, certeza, com isso pode, certeza. isso acontece, né? Isso é De você não poder. importantíssimo. Normalmente a gente olha antes de lançar, a gente vê as inscrições, dá uma garimpada, né? Para observar se tem alguém que joga uma categoria superior e está jogando no nível inferior, para chegar e conversar e não querer. Porque a intenção de ninguém é querer tirar as pessoas da competição, mas sim de organizar, né? E deixar que todo mundo participe de forma E onde eu dentro queria das chegar com essa regras. questão do viés, tá ligado? Ah, Recentemente tive até um comentário daquele Márcio Atala, sim, falando sobre o CrossFit especificamente, sei. né, que gerou uma repercussão absurda, né, com um bocado de gente que trabalha com CrossFit dizendo CrossFit é para todos, CrossFit é para todos, né? E eu tenho até um ponto assim polêmico de falar, porque assim, bicho, eu consegui entender o que ele quis falar, entendeu? Porque eu acho que a modalidade é extremamente inclusiva, Sim, né? A gente trabalha com movimentos muito complexos, sim, que quando você pega o tiozinho de 70 anos, que tava fazendo PN, e ele vai praticar CrossFit, tem que ter um mega cuidado. sim. Então o risco de lesão é grande em relação à musculação, por exemplo. Uhum. Entendeu? Então, é uma modalidade inclusiva, mas não é todo mundo que consegue praticar na totalidade. Sim. Entendeu? Eu concordo com o que ele falou, mas a galera colocou esse comentário, tipo, pegou esse comentário assim, esse recorte, e colocou em um outro ponto. Não sei se você concorda com isso, Felipe. Não sei também se você concorda com isso. E aí, onde é que eu quero chegar com essa relação do viés? O CrossFit também é incrível, assim. Sim. Porra, a galera tirou muita gente da Do sala lá que estava sedentarismo, assistindo do sim, total. sedentarismo. O pessoal começou a se movimentar, né? Mas tem um grande mais, que é, às vezes, a gente, por trabalhar com movimentos muito complexos, né? Se você não tem essa capacidade, essa coordenação, se você não tem essa consciência corporal, você se machuca. Né? Isso é inerente a qualquer atividade física. Né? Existe a lesão, isso é normal. Sim, Né? E quando eu olho para o beach tênis, por exemplo, é, eu, que já fui atleta, né? Tipo atleta de diversas modalidades, já joguei vôlei de praia e mesmo tendo condicionamento, mesmo tendo consciência, eu já torci o joelho na praia, sim. entendeu? Porque eu desci do bloqueio e girei e torci o joelho. Bom, a gente tá vivo, né? Tá. Acontece, É isso. A acontece. gente tá numa bolha, né? Entendeu? É. É. E aí eu enxergo assim, tipo assim, o viés dessas modalidades Aham, que são atividades físicas, aham. mas não são necessariamente preparações físicas. Isso acontece Entendeu? demais. Por que que acontece no beach tennis? O pessoal, como o jogo é uma coisa que, né, você tá ali motivado, você acaba Exato. se viciando até. Então o pessoal extrapola demais o limite. Então são pessoas que às vezes não têm um nível de condicionamento tão avançado, mas que pela empolgação do próprio jogo, vamos lá, treinam 2 vezes na semana, aí querem jogar todo dia, e jogam 5 horas seguidas. Aí perde o limite. Eu sempre digo, gente, a Exato. gente precisa de um suporte minimamente físico para aguentar, porque aí você vai dizer que o beach tennis te lesionou, e não foi a falta de preparo ou a sua Isso, exposição exatamente. desnecessária perante uma condição que você não tem. Entendeu? Então Exato. eu jogo no nível profissional e não dá para jogar, às vezes então vamos jogar não. Joguei aqui e parou, porque eu sei que eu preciso estar inteiro no outro dia. Mas às vezes o pessoal perde um pouco do limite, porque é tão gostoso a sensação de estar ali, né, e tal. As pessoas passam muito, e muita gente se lesiona por conta dessa falta de limite. Exato. Ou de não se cuidar porque acha que só jogar já é atividade que É é suficiente. esse ponto que eu estava conversando E com o não Felipe. é. E não é. A gente tenta incentivar para que os alunos, tenta fazer, se manter na musculação, tenta fazer um reforço muscular. Se está lesionado, segue na fisioterapia. Isso vai te auxiliar, porque a gente dá um treinamento específico de uma modalidade, mas você precisa de um suporte físico para você Perfeito. executar aquela atividade. Assim como você tem para executar suas atividades diárias. Então, todo mundo precisa de um suporte físico. Eu não sou praticante de nenhuma modalidade. Mas, minimamente, você levanta do sofá, pega uma criança, pega um pote, agacha. Você quer fazer isso de que forma? Da pior forma possível ou da melhor forma possível? Você precisa de um suporte físico. A gente precisa para poder caminhar, para poder, Eu acho que né? todo esporte ele sofre do É, mal de ele pedir do ser humano uma coisa que a gente tem, principalmente no mundo atual, que é ter paciência.
E Exato. o esporte ele também é algo que naturalmente ele mexe com emoção. Então, por exemplo, a gente acabou de passar pelo Open, que no CrossFit é um evento mundial, onde a gente faz os treinos, que para quem é atleta é uma preparação para o mundial. Para quem é intruso feito a gente, é só um treino que a gente Exato. cansa bastante, né? E tipo, se sente na comunidade, porque você tá fazendo, Exato, todo exato. mundo está fazendo o mesmo treino. Sim, Exato. lógico. Além É de todo o bacana. fator simbólico que existe no Open, Exato. claro. Ah. Mas o Open ele traz, pelo menos pra mim, né? Ele traz muito sentimento que, caramba, ano que vem eu quero estar melhor. E você sai do Open querendo já treinar mais, né? Então, o esporte, provavelmente o beach tennis também, você vai pro campeonato, você sai dele e fala, eu quero treinar porque no próximo eu já quero estar melhor. É, tem um Então, objetivo. Né? exato. Então, todo esporte, ele reacende a chama do objetivo, né? É. Ele te mostra onde você tá e também mostra que se você não ganhou, onde você tem que melhorar. Então, ele vai reacendendo aquela chama. Por isso que tá competindo, tendo metas é importante. Só que a gente tá trabalhando com pessoas e no mundo hoje que paciência é uma coisa que nem todo mundo tem, né? E aí, por exemplo, é o caso daquela pessoa que começou a correr hoje, amanhã o amiguinho chama pra correr 10K. E a pessoa vai. E ok, É né? nesse nível frenético, né? Todo Entendeu? mundo E aí vivendo, começou a jogar beach tênis agora. Amanhã tem uma peladinha de 10 horas. Vamos. Vamos, Né? Para a cada 2 horinhas, toma uma cerveja, volta, e aí? Depois no dia tá como? E aí isso é um pouco complicado, realmente é bem difícil. Eu não sei se Júlio concorda, mas, por exemplo, eu quando me formei, quando eu entrei na faculdade de Educação Física, eu depois de um tempo eu parei de ir pra pelada de futebol e de basquete, que é uma coisa que eu fazia muito em Caruaru, antes de fazer faculdade. Aham. E hoje eu não vou, cara, porque eu tenho medo de machucar, de verdade. É sério. Acontece, né? É. Pior que Porque, acontece. por exemplo, quando você vai treinar, vou treinar beach tênis lá na hora, já, eu vou treinar crossfit lá com o Júlio, eu vou fazer um treino com uma pessoa que tá é supervisionado, é organizado, o que tá passando ali não é aleatório. Na pelada, você tá com um amigo, uma amiga sua, É que doideira. tá com a bola na frente dela, vai dar-lhe um carrinho, não quer nem saber. Machucou, ai, desculpa. Ah, É, desculpa, você custou com o teu caro. pé, você com o teu pé torcido e ela desculpa, não, tudo bem, acontece. Ah, E acontece, real. Então, assim, é uma prática minha, tá? A gente é autônomo, Não, total, com então certeza. é complicado, cara, é difícil. Mas, Eu como parei de jogar assim? futebol americano por isso também, porra. futebol americano é pesado. Ali, Rompi o ali, ligamento do não, joelho ali não precisa nem e ser pelado, ali parei, pode ser só o esporte agora eu lembrei mesmo. que tu jogou futebol americano, agora que eu tô Parei de lembrando. jogar, velho. Tipo, eu passei um mês sem trabalhar. Não, você jogava num time, sabe onde eu jogava futebol americano? No recreio do colégio, cara. Foda. Uma vez o cara, Sem mente. levou um cara que era repetente 4 anos, levou uma bola. Aí eu, coitado desse tamanho aqui, fui jogar. Aí peguei a bola, comecei a correr, meu amigo, ele botou só o braço. Sabe o que? Cacete. Sabe o negócio de time que a pessoa bota o braço e você rodopeia? Foi comigo. Cara, Eu nunca vou esquecer disso. Enfim, né? total. Ó, mas, por exemplo, a gente tava falando até antes que todo esporte, né, ele no seu início, ele passa por algumas críticas. Sim. Todos sem exceção. CrossFit foi assim, Pilates, Yoga, qualquer um. Qual foi, na tua vivência, assim, quais são as maiores críticas que o beach tennis recebeu? Se ele, através da crítica, ele evoluiu ou a crítica ainda continua? Quais são as críticas que você vê hoje referentes ao beach tennis em si? Eu acho que, inclusive, quando veio a questão da pandemia, que ele deu um boom, o pessoal ficou muito nesse comentário de que é só mais uma modinha. Bom, não é, assim como vocês devem ter escutado no CrossFit, né? Eu acho excelente, assim, inclusive na minha formação de educação física não existia muito ainda a vivência do CrossFit. E eu, por curiosidade, como sou da área, em determinado momento ali que eu ia pro Paiva dar aula, eu me matriculei num box, né, de CrossFit, para conhecer um pouco, porque, pô, eu preciso entender o que está acontecendo. Porque é um movimento interessante, é mais uma modalidade, isso é ótimo, a gente precisa ter, né, essa quantidade de opções. Né? Antes a gente tinha uma restrição muito grande, então eu acho excelente. O pessoal, o CrossFit machuca. Pô, não é o CrossFit, é o direcionamento que você vai ter. Assim como o beach tennis, assim como outra modalidade. Claro, nitidamente você vê níveis de movimentos assim que nem todo mundo vai executar. Mas eu preciso fazer tudo, né? Eu preciso jogar uma categoria profissional de beach tennis? Não, não posso jogar uma categoria amadora por idade e me satisfazer, entendeu? Então, assim, o pessoal fala muito de modinha e eu fico triste um pouco porque, pô, é uma atividade a mais, né? Modinha é uma roupa que a gente usa e mudou a moda, depois volta de novo. Não, é uma coisa que tem um impacto na sociedade, tem um impacto na vida das pessoas. Não é pra você dizer que é uma modinha, sabe? Tem tanta coisa ruim também que impacta, por que a gente não pega uma coisa boa e diz, pô, vamos lá, né? E não ficar nessa. Eu tenho algumas pessoas mais próximas, tá trabalhando com essa historinha aí de beach tennis. Eu digo, tá bom, Essa então fica aí. historinha. Então fica aí, sem fazer nada, né? Sabe? Então, assim, a gente tem um olhar para a modalidade
com um movimento não só de serviço a nível de, eu estou aqui prestando um serviço de dar aula para os alunos. Não, tem outras coisas que rodam ao redor, né? Tem um aluno que tem um negócio de confecção de roupa, como o Bob abriu uma linha BS Style, quer dizer, existe um serviço de roupas para beach tênis, que uma aluna, que é a Stephanie, a esposa de Bob, pratica e abriu esse olhar. Veja, existe uma aluna que quer abrir uma lanchonete voltada para, né, o pessoal do beach Perfeito. tênis. Existem parcerias de suplemento, eu tenho uma parceria de um suplemento da Vitafor. Vê que coisa interessante. Quantas coisas movimentam o beach tennis? Eu tenho uma parceria da marca Smash agora. São patrocínios de raquete que os atletas recebem. Eu não tenho um custo com raquete. E ainda vendo material. Veja quantas coisas. Então, eu não só dou aula. Eu também fomento uma marca dentro de um estado que preciso vender e ter um retorno financeiro. Quantas Perfeito. coisas que tem, né? Um evento que a gente vai fazer que vai falar que é um evento para as mulheres. Então vão entrar marcas que vão incentivar mulheres a estarem jogando, né? Que é uma coisa super importante, né? Que fomentam esse movimento. Então tem tanta coisa que acontece ao redor para a gente dizer que é só uma modinha, né? Então, mas assim, eu sempre tenho um olhar muito positivo para as coisas, então eu acabo esquecendo um pouco dessa coisa negativa, Sim, total. que talvez tenha em relação ao que você comentou, como é que pode um torneio de beach tênis não ter árbitro? Como é que pode a gente precisar de um árbitro para poder jogar? Pô, né? Se eu tenho uma dúvida, eu posso ter uma dúvida. Eu não sei se a bola que foi dentro ou fora, vamos chamar o árbitro para ele ou voltar o ponto? Por que que a gente não pode pensar o É contrário? que realmente foge do É, comum, né? Do senso comum, né? A gente tá sim, habituado a tudo, tipo, que tá ali questão de jeitinho fiscalizado. De ter que brasileiro, estar ali em cima tem que estar em fiscalizando, cima, se não entendeu? tiver, Mas isso é ferrou. bacana porque nos faz questionar de novo se o nosso senso comum é o que tá de fato Exato. coerente, né? Tem tanta coisa que a gente pode, né, colocar à tona ali pra gente repensar, né? Então, existe essa preocupação nossa também de estar ali com pessoas de mais idade, praticando junto com pessoas mais novas, né? Mas só onde é que você vai encontrar alguém jogando uma modalidade com um senhor de idade e com um jovem, né? Uma senhora com um rapaz. E o beach tennis traz muito isso, entendeu? Então aproxima demais as pessoas com as suas diferenças políticas, religiosas, o que quer que seja. Mas veja, uma única modalidade pode nos aproximar, de certa forma, né? Eu acho que isso eu sempre me direciono para um lado positivo. Eu não consigo ver tanta coisa negativa. Perfeito. Existe alguma categoria adaptada de beach tênis? Para Cadeirante, PCD é. cadeirantes. deficiente. Então, ainda não. Ainda não, né? Existe o vôlei sentado, que de repente pode ser uma adaptação para o beach tênis. Existe o tênis de cadeira de rodas, né? Isso aí já existe. Mas Uhum. para o beach tênis ainda não. Né? Ele não é olímpico ainda, nem precisa ser para se ter também. Eu acho que deveria se pensar, né? Olha aí, mais uma área, a gente está olhando pelo lado positivo das coisas, né? Mais uma área que a gente pode tentar atingir, mais um espaço que a gente tem para caminhar com a modalidade, né? Sim, 100%. É super interessante isso. É um trabalho que pode vir a ser feito. E Ainda não. outra dúvida é se existe antidoping nas competições de beach tennis. Ainda não. Também não. Ainda não, porque elas acontecem de forma. Nem essas sancionadas pela ITF. Não, ainda não. Mas é algo conversado por vocês nos bastidores, por exemplo, assim, pô, fulano ali tá usando alguma coisa. Sente necessidade disso, É, né? porque é um esporte, Ah, não sei, tô vendo de fora, né? como é uma modalidade ainda recente, que as coisas estão acontecendo de forma muito rápida, e existem competições importantes, pan-americanos, mundiais, enfim, que isso, de repente, eu ainda não tenho esse conhecimento, mas pode ser que até já esteja no ápice de acontecer, né? Mas não é nada muito gritante ainda, porque o beach tennis ainda está com um, uma frequência de pessoas de uma certa idade. Mas talvez lá na frente haja uma necessidade, porque está formando as categorias de base, e aí vai ter um outro olhar, né? Com outras intenções, assim, e de repente isso pode vir a acontecer. Mas não tem nada que seja muito gritante, que a gente diga, eita, tem que começar a ter. Ainda não. Ainda não. E depois, por exemplo, vamos supor, eu comecei a praticar hoje, mais ou menos quanto tempo depois, eu sei que varia muito pessoa para pessoa, Sim. mas mais ou menos quanto tempo depois eu posso ir para uma primeira competição, você indica a primeira competição? Como as competições de beach tênis, elas dão a oportunidade de categorias amadoras, inclusive a categoria iniciante, que é para quem nunca jogou uma competição, então você começou a treinar comigo essa semana. Né? Felipe, mês que vem agora, final do mês de março, vai ter uma competição que vai ter a categoria iniciante. Caso você queira se inscrever, você se inscreve. Fechado, já tô Entendeu? dentro. Então,
Eu tô afim de verdade de Eu ia fazer. falar isso. Pode começar a Já tá, treinar. cara. Já tá. Não, mas pelo menos conhecer, mano. Não sei, já jogo Onde é muita que fica a coisa. Orange? Dentro da. Fica de frente ao edifício Portugal, na esquina da Rua Ah, Padre Carapuceiro. que legal. É, a gente tá ali de frente ao edifício Portugal, entre o Acaiaca e o Portugal. E temos também a escola dentro da reserva do Paiva, né? Eu também atuo no Recife Tênis Clube como professora. E tem outras arenas também. Tem várias arenas em Recife agora Aham. que tá aí no movimento fomentando o beach tênis. Massa, legal. Perfeito. Eu vi um negócio quando eu tava pesquisando sobre beach tênis que aconteceu o maior evento do mundo de beach tênis aqui no Brasil, sei lá, em 2017. Não sei se tu. Em 2017, É, tipo, se o cara 2015. botou se foi o maior evento do mundo, que tinha, sei lá, Não mais sei de se foi o 700 Follow the Beach, atletas. foi no Rio. Foi no Rio, foi no Talvez tenha Rio. sido no Rio, Muito talvez legal. tenha sido o Follow the Beach. É um Esse é evento o quê? grandioso. É um dos eventos também Tipo, um que mundial? não seria um mundial, mas talvez tenha sido grande pela quantidade de atletas, né? Talvez tenha Uhum. sido isso. Mas são eventos importantes. Quem fomenta se for realmente esse torneio, é Alessandro Calbucci. Ele é o Nadal do Cara, beach tênis. É um italiano que mora aqui no Brasil. Acho que ele deve estar com uns 42 anos, sei lá, e o cara joga a nível. Assim, é um fenômeno, né? Um cara que jogou futebol, entrou pro mundo do beach tênis, e ele é o cara do beach tênis, né? E já tá no Brasil há um tempo já. Inclusive, eu já tive franquia da escola dele, já passei por um treinamento com ele em um Esse é que você determinado falou que veio momento. em 2008 e ficou de vez? Não. Não, esse que eu fiz, em 2008 eu entrei pro tênis. Em 2015 eu fiz um curso de capacitação em Natal com o pessoal da CBT. E em 2016 ou 17 eu assumi uma franquia da escola de Alessandro Calbucci, que é esse italiano, que possivelmente promoveu esse evento que você está dizendo que foi um aham. dos maiores, que eu acho que foi o Follow the Beach. E aí eu assumi uma franquia dele e passei para um treinamento com ele, até para ter uma proximidade, porque a gente carecia muito de conhecimento, né? Eu reproduzia muita coisa do tênis e precisava adaptar para o beach tênis. E não tinha tanta coisa escrita, a gente não tem, né? Muita coisa do beach tênis. Agora sim, agora a gente comenta mais, né? Tem mais pessoas com conteúdos, enfim. Tem mais livros falando de beach tênis, mas antigamente não tinha. Então eu precisava estar próximo de alguém que tinha uma carga, né? Do beach tênis para poder ter um conhecimento maior. É porque, na verdade, eu acho que é uma dúvida. Porque, por exemplo, a gente sai da faculdade, Uhum, primeiro com base muito geral, né? De tudo. sim. E aí você vai trabalhar com tênis, que já era algo que pra você foi novo, mas o Renato lá pegou e foi te ensinando, mostrando. Sim. Mas depois foi o beach tênis, que é outra área, que apesar de ser tênis também é diferente, né? Tem suas Aham. peculiaridades, que já não tinha muito estudo no Brasil. Não. Como é que foi essa transição, pensando na parte técnica? Tipo assim, pô, eu vou ensinar alguém Isso. alguma coisa que às vezes a gente não sabe direito como trabalhar, né? Como É. é que foi pra você isso? Na verdade, assim como eu entrei pro tênis, que para mim era um mundo novo e eu tive que participar de vários cursos de capacitações, me aproximar do pessoal do tênis e jogar para vivenciar aquilo, para ter um mínimo de experiência. E me surgiu isso, porque eu vi essa reportagem, é engraçado que eu vi isso em 2013 e fiquei com isso na cabeça durante um tempo. Aí escrevi, tentei pesquisar na revista Tênis, que tinha publicação de Marcela, que é uma professora de São Paulo. Fiquei lendo, fiquei tentando entender. E aí teve um momento que eu fui, eu acho que até em Candeias, tinha um cara que armou uma rede, aí eu fui lá, experimentei, eu disse, putz, isso aqui vai dar super certo. Eu fiquei pensando nessa inovação de uma nova modalidade, e o fato de eu ter passado pela mão de Renato e ter conseguido jogar um nível técnico legal no tênis, me deu uma certa coragem para ir para o beach tênis, né? Claro, com suas devidas diferenças, eu precisava me especificar no beach tênis, que a princípio foi fazer esse primeiro curso. E quando eu percebi que eu disse, pô, isso aqui dá, isso aqui vai rodar, isso aqui eu percebo que as pessoas vão se aproximar, né? Vai ter uma frequência, vai ter uma atração, é um atrativo, né? E aí eu fui buscando. Chegou um certo momento que a gente começa a perceber que, pô, eu preciso de mais conhecimento e a gente vai atrás. Então tem os cursos de capacitação que a própria Confederação Brasileira de Tênis oferece, assim como pessoas como Marcela, que é uma ex-tenista também, ela começou a se direcionar para cursos de capacitação e você começa a trocar ideia, começa a adquirir, começa a jogar, Uhum. começa a ter sua própria experiência e você traz uma carga. A gente que vem de modalidades esportivas, eu dei aula durante muito tempo de voleibol. Então a metodologia de ensino para as modalidades é a mesma. O que você precisa é se especificar na modalidade.
né? Mas a didática que eu já trabalhava com voleibol um determinado tempo, com o tênis, então você vai somando. Você vai pegando um pouco ali do que você aprendeu no vôlei, com o tênis, com o curso de educação física, com os cursos de capacitação, e quando você vê, você já está inserido e vai indo, né? E vai buscando. E assim, é um conhecimento que, na verdade, não para, ele é infinito, né? Que a gente já tem uma nova era dentro do beach tênis de evoluções técnicas que a gente não via 2 anos atrás. Então tem movimentos, tem recursos técnicos que até 2 anos atrás não tinha. Então você tem que estar, então é um conhecimento que é infinito. Eu Total. preciso estar buscando o tempo todo isso. Foi uma Em coisa qualquer que modalidade. Uma coisa que eu vi e a galera falou muito, né? Que eu comecei a praticar futevôlei também depois da pandemia, né? Depois de 2020, Sim. assim, eu entrei no futevôlei e a galera falou, assim, a evolução da modalidade, né? Tipo, de, sei lá, 10 anos pra cá, a galera não dava Shark Attack, né? Que Sim, é que o é ataque aquela com o pesada lá pé, em cima, exato. entendeu? E hoje em dia, meu amigo, o Shark Attack tá um Pré-requisito, negócio... né? não, é É. pré-requisito, é tipo, é uma cabeçada e hoje tá um negócio, assim, absurdo, tá ligado? Os Uhum. caras pingam de Shark Attack, os caras dão umas pancadas em diagonal, dão um Shark Attack invertido. Então, tipo assim, é bizarro a evolução também dessas modalidades de praia que são mais recentes, né? E Mas eu que queria... vem no acrescente. Então Sim, acaba que tem muita gente movimentando e exato. vai cada um buscando um recurso que acaba dando um movimento técnico novo. Exato. E, tipo assim, Ah, aí é mais gente vivenciando, né? Então, são ah. mais atletas, quanto mais atletas... Cada um, sei lá, tem bola na cabeça assim. Meu irmão, acho que eu vou dar um Shark Attack aqui, dando uma voadora pirueta, girando. E aí acaba Aí que cria um funciona, ataque, né? Enfim, é. no beach tennis deve ser alguma coisa também relacionada a isso. E aí eu queria saber de você, como atleta, né? Uhum. Ex-atleta de vôlei. Tu jogou a Superliga Joguei joguei os 2 últimos anos de Superliga. No com banco, aquele né? Joguei keeper? no banco. É, quem era a levantadora na época? A levantadora era Fabiana Berti. Aí só eu Era de tenho uma fora, né? memória, era de fora. Ah, sim. Foi uma equipe contratada de fora. E aí, nessa época, eu já estava desacelerando um pouco no vôlei, mas como eu estava ali na equipe do esporte, Já aí foi me no pulo, né? mantive ali, mas já estava com a cabeça. Já trabalhava, inclusive, com o tênis. Ah, Já tá. trabalhava com tênis. Então até jogou a Superliga de vôlei. Somente. Foi acho que a É, última vez que o esporte, um time exato. do Nordeste, esteve na Superliga A, né? É, exatamente. Foi massa. Eu tava lá, não tava lá nos Eu ia jogos, falar, né? porra. Não, É, nos jogos, mas eu exato. tava com o cara que esfregava o chão. Quando teve, Que juro por história é Deus, essa, Júlio? É, juro, sabia não tem não. alguns caras que limpam o chãozinho Enxuga o lá, chão. chega o chão, pronto, Sim. quando a menina se joga assim, É. que era um jogo que tive Aí tu tava como de auxiliar lá na quadra. Osasco Ah, e outro time aqui, em sei. Minas, eu acho, que fez um evento aqui no Tá. esporte. Não tenho uma memória tão, E eu tão nem lembro fácil como é que eu assim, não. cheguei lá, eu sei que eu tava lá limpando o chão. É. Molhou lá, vai, Vai- vai, boy. É igual Velho, o cara do tênis, né? O cara vai, passa rapidinho e Aí você volta. pega a bolinha, era eu. mas Foi minha experiência como é, limpador de quadro. é, Então, tipo assim, tu és atleta de vôlei, né? Tem as é, suas dificuldades do esporte coletivo, sim. né? Quais são as dificuldades do beach tênis, né? Hoje que você enxerga? Do Comparando profissional, com profissional, do né? Do profissional. pro. Júlio, primeiro é administrar essa situação, né? Da gente tem que viver dando aula nas funções de trabalho e com o treino, né? Isso é super difícil porque entrosar com a dupla, por exemplo, Sandrinha é minha parceira e sócia da Orange. Então ela está muito dedicada lá no Paiva, sobrecarregada com aula. Eu estou sobrecarregada com a parte administrativa, de execução de evento. Então a gente está sempre muito sobrecarregada para dar conta dos treinos. Então a gente acaba também tendo pouca oportunidade de jogar com gente do nosso nível, porque aqui em Recife só tem duas duplas de categoria Pro, feminino. Eu e ela, né? Eu e Sandrinha e Bárbara e Débora. Então a gente não consegue se cruzar para jogar. Então acaba que a gente usa o torneio no momento de Pra treino ali. treinar. Para treinar, porque Cara, a gente não tem pessoas, né? Então existe essa dificuldade, né? Conciliar tudo isso, sabe? Mas que ao mesmo tempo a gente se mantém motivada para estar participando, porque isso dá uma visibilidade. Isso, minha cabeça é muito voltada, né, como atleta ainda, então acho que o único momento que eu parei de treinar foram os 3 meses que eu tive minha filha, mas com 3 meses seguintes eu já estava voltando. Então, caramba. assim, de Não treinar, consegue. eu nunca vivi no sedentarismo, de não fazer nenhuma atividade, entendeu? Entendi. Então, minha cabeça é muito movida a isso, assim. Eu grávida joguei com 4 meses, parei, né? Mas fiquei ali, jogando para me manter em atividade e dando aula. Mas, então isso me motiva a estar me cuidando, né? A estar cuidando da minha cabeça, do meu bem-estar físico, emocional, tudo.
E é difícil essa logística mesmo, de atuar o dia a dia com o trabalho, porque o beach tennis tem um movimento muito grande, né? Antigamente a gente só dava aula, hoje em dia eu dou aula, administro, faço evento, corre para um lado, corre para o outro, e ainda tem que encaixar os treinos e os torneios. Você não tem muito tempo de descanso, né? Fora a sua vida particular, familiar, que tem que administrar também, né? Mas eu acho que isso, assim, é a dificuldade em relação a esporte coletivo. Tive um choque muito grande, porque eu saí de uma modalidade que era extremamente coletivo, o voleibol, para ir para a modalidade individual. E eu cheguei a competir tênis, né? E você é um aprendizado muito grande. Eu digo que o tênis assim lhe dá uma lição de vida enorme, porque você está dentro de uma quadra sozinha, olha para um lado, não tem apoio técnico, não tem apoio de uma parceira, É psicologicamente é totalmente diferente, bem é. diferente. Se eu não me engano, no tênis o técnico pode nem ficar em quadra, né? Dependendo da competição. Não, não pode, na verdade. Não, O técnico não pode nem tem. ficar em quadra. Ele não pode nem falar nada, né? Se eu não me engano. Não, hoje em dia tem, eu acho que tá tendo alguma mudança de regra que ele pode se direcionar Ah, em entendi. alguns momentos específicos, assim, mas ele não fica dentro de quadra. Porque da última vez que me falaram sobre isso, era tipo assim, tava rolando o torneio e o técnico ele ficava fora e não podia falar nada. Ele, quando acabasse o jogo, ele se falava com o atleta, ó, tu errou isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui foi bom, mas É, tipo, depois do jogo. você fica ali sozinho, o beach Cacete. tennis é da mesma forma, né? Existem alguns torneios específicos que eles permitem um técnico entrar na quadra, mas são pequenos, assim. O grande, grande mesmo. Não, não, você tá ali, a não ser que seja a Copa das Federações, a Copa do Mundo e tal, aí é uma coisa de equipe, aí permite um técnico, mas no geral os ITFs que a gente roda, os brasileiros e tal, né, é sem Mas, técnico, não tem. pronto, agora falando de uma dificuldade muito mais de logística, de conciliar tudo, né? É, Mas fisicamente, por exemplo, ah, qual foi a grande diferença que tu sentiu de todas as modalidades que tu trabalhou para o beach tênis? de todas as modalidades que eu trabalhei pro beach Física ou tática e tênis, tecnicamente, não sei. pô, é um jogo de muita regularidade, assim, sabe? A gente percebe às vezes né, uma rebatida forte, um smash forte, um saque forte, mas você precisa ter muito controle. Você precisa pôr a bola em jogo. Facilmente você erra. Apesar de ser um jogo fácil, mas é muito fácil de você errar, muito fácil da bola ir pra fora, tem a atuação do vento, de tudo. Então, assim, você precisa estar driblando, porque o beach tennis ele tem a música, ele tem o cara que tá torcendo, né? Não tem um isolamento ali pra você se concentrar. Então você precisa estar dentro do jogo o tempo todo pra estar mantendo essa bola viva, que é você esperar a paciência do que o adversário erra. É muito mais isso. Os pontos são muito mais. Eles acontecem muito mais no erro do adversário do que num winner, por exemplo, entendeu? Que é assim no tênis. E no vôlei, essa percepção é menor, porque você vai muito para o risco. Você vai muito, tem que atacar, tem um bloqueio aqui, você vai atacar, tem outro que vai estar na cobertura. Se eu Exato. Vou atacar, pro né? all-in, né? E Ou alguém então eu ajuda. levantei mal, mas o atacante, vamos lá, dá um jeitinho, ele te vira. Não tem muito isso, né? É um jogo de tênis e de beach tênis, é um jogo de rebatida. Rebateu errado, saiu. A bola tá na sua mão, você não vai passar pro outro ajeitar. Né? Quem vai ajeitar a bola para você é seu adversário, ou não, né? Ou ele vai dificultar. Entendi. Entendeu? Então quem vai levantar a bola para mim não é o levantador, é o adversário. Que Sim, errou uma justo, bola, justo. entendeu? Então, Aí, assim, muda a estratégia de jogo, né? Muda muito. É outro jogo, é outra construção de ponto. Né? E o perfil dos jogadores de vôlei é muito mais agressivo. Não que um jogo de tênis não seja agressivo. Você vai ver, eu fui pro Rio Open agora, você vê um Alcaraz da vida rebatendo, pô, aquilo é um nível de agressividade tremenda. Mas que de repente, na troca de bola com outro profissional do nível dele, aquilo ali é só passando bola, entendi. né? Mas assim, você precisa manter muito uma cabeça ali focada, porque qualquer coisa desvia e você precisa de um nível de regularidade para construir o ponto. Precisa de paciência para construir o ponto, porque não dá para pensar em fazer ace o tempo todo. Não se joga assim no tênis e no beach tênis. Então, no caso, Né? o rally do beach tênis é muito maior. Tipo, Pode ser muito maior do que num vôlei, por exemplo. Não, no vôlei também tem esse rally grande, porque tem a construção dos outros, né? De estar ali. Mas só que é muito mais atuação sua, porque você está em constante movimento. No vôlei você passa às vezes um rally sem tocar na bola. No beach tennis dificilmente isso acontece. No tênis individual muito menos. Então Entendi. você precisa estar com um nível de regularidade muito mais alto. Que às vezes numa modalidade coletiva como é o vôlei, eu vou deixar esse atacante aqui de molho um pouquinho, porque eu tô vendo que ele tá vacilando. Eu vou deixar mais bola pro ponteiro, vou deixar o saída um pouquinho mais escanteado, dar uma folga aqui para ele. No beach não tem muito isso. Não Entendi. dá tempo para isso, entendeu? Mas por exemplo, né, a gente tem esses, na minha cabeça, né, esses dois tipos, o individual e o em dupla. Eu acredito que o individual seja muito mais difícil, ou é o contrário?
de se jogar? Acho que toda modalidade individual tem um nível de exigência psicológica muito mais alto, assim, eu acho. Muito. Eu senti muita diferença, porque você tem um suporte ali dentro de uma modalidade coletiva que você pode meio que disfarçar que você não tá tão mal, Terceirizar a culpa, né? né? Meio que, ó, vamos lá, dá um. Dá uma ajuda aqui, E né? no individual tá muito mais exposto, com Entendi. certeza. Então, fisicamente, psicologicamente, você vai, né? Tanto que eu acho que os níveis de doping é muito maior na modalidade individual. Com certeza. Né? Então, Até que eu já vi, ah, eu fui ver jogo de tênis assim, aí eu vi, tipo assim, a pessoa tava indo bem, bem, aham. errou 2 bolas seguidas, fudeu. Perdeu um set, Às vezes dois uma bola sets. determina muita coisa. É, tipo, tá no momento de pressão e tal, e aí perdeu 1, 2 bolas, fudeu 2 sets inteiros. É Aí muito até recuperar rápido. demora, É. né? Aí às vezes no coletivo, não, às vezes no coletivo eu errei uma bola, aí tu olha pra todo mundo porque ela não tá puta contigo, então, Aí disfarça ali um pouco, joga pra outra jogadora. Isso. Você esconde a pessoa do passe, ó, fica aqui escondido do passe pra te, né, te resguardar um Isso. pouquinho. Aí, mas no beach não tem muito isso, não. E o jogo de beach tênis é muito mais rápido, porque no tênis, 40-40 tem a vantagem, né? Então isso se prolonga muito, por isso que o tênis é tão demorado. No beach não, 40-40, o próximo ponto é game. Entendi. não Entendeu? tem Era isso que Não vantagem? tem era isso que eu ia perguntar, vantagem. assim, É a como diferença na funcionava pontuação. direitinho o jogo. O beach tênis ele não tem o segundo saque. O tênis tem segundo saque. E na Segundo van- e no, saque, tu disse, bater na rede. se assim, se eu errar o pra- primeiro saque, eu tenho direito ao segundo. Isso é no tênis. No beach não tem. Errou, perdeu ponto. É, É ponto pro ponto. outro lado. Certo. E no 40-40, no beach tênis não tem vantagem. No tênis tem vantagem. Entendi. Então, o jogo de tênis ainda é muito mais São quantos prolongado, games né? pra acabar o beach tênis? Você precisa fazer 6, né? Normalmente é um set de 6 games. 7, 6. Agora se for 5-5, não termina 6-5, vai a 2. Ah, Entendi. entendi. Entendeu? Mas só vai uma vez a 2. Ou fica Só em vai A2. uma vez a 2. Se você ficar 5-5 e o adversário fizer 6-7, termina 7-5. Se ficar 6-6, aí o Termina próximo 7-6. game é um tie-break É de tie break 7. de 7. 7 entendi. pontos corridos. Mas isso pra categoria amadora você joga um 7. Na categoria profissional a gente joga melhor de 3. Ganha quem fizer 2. Tem intervalo entre os Tem. sets? Tem intervalo, inclusive nos games ímpares a gente senta pra. Entendi. Então Tem dá uma média de quanto tempo, assim, um jogo de beach tênis. profissional? No nível profissional, pode dar em torno de 2 horas às vezes. 2 horas. A gente já E na fez competição jogos tu de joga 2 horas. quantos jogos? Uma Se a gente ganhar... boa, assim. Vamos lá, porque. Chega Vamos na lá. final, chega na final. Não, a gente joga. Por exemplo, a gente jogou agora. A gente jogou um jogo de. É porque o feminino. A gente jogou um jogo de quartas. Foi pra semi. A gente perdeu na semi, né? Enfim, podia jogar Semifinal. ainda a final. Mas às vezes a gente joga uma sequência de 2 jogos no dia pra jogar no outro, entendeu? Ah, E são entendi. jogos melhor de 3. Como é profissional, aí. São menos jogos. Mas os amadores que jogam um set só jogam uma porrada de jogos. Eles jogam a fase classificatória, que normalmente são grupos de 3 ou 4, então jogam no mínimo 2 jogos ali. Aham. Já sai, já joga, sei lá. Não fica esperando muito tempo, não, né? Já fica lá. Não, dá um muitas quadras tempo. rodando, então ajuda. Às vezes dá uma pausa pra uma outra categoria entrar e volta, né? Pra acontecer as oitavas, as quartas e vai jogando. Agora na categoria profissional, normalmente a gente faz 2 jogos no máximo no dia pra fazer o outro no outro dia, porque é melhor de Entendi. 3, né? Mas fala que assim, tem muito time, tem muito time, tem muito. Não deixa de ser, desculpa. Mas tem muita equipe profissional hoje em dia. Duplas profissionais. É, tem muitas. Você Porque fala o que a eu tô nível pensando. nacional? Porque o que eu tô pensando, um campeonato com 700 duplas. Dessas 700, sei lá, 50 são A profissionais. categoria profissional é sempre mais restrita, é sempre En- menor, muito Então, aí menor. o que eu penso, 50 profissionais, 650 amadores, cara, é muita dupla, Muita dupla. entendeu? Os torneios são feitos pelos amadores. Não. Ah, tá, Isso aí, acho que isso aí até- toda competição. Toda O competição. CrossFit, o que faz o campeão Mas campeonato assim, scale e enquanto a categoria D, sei lá, tem 36 duplas, a categoria profissional tem 8, às vezes tem 6. Aham. Entendeu? E aí- Depende, não que isso seja realidade nacional, porque enquanto tá acontecendo a competição, aqui tá acontecendo outra isso que eu ia em Natal, aí a galera de lá não vem pra cá porque tá chocando. Tem muito torneio, entendeu? Entendi. Então, mas Então, assim, por exemplo, se tiver uma demanda assim de 10 duplas profissionais, o que é que define essas duas duplas que vão ser excluídas do campeonato? Tipo assim, ó, o torneio são para 8 duplas profissionais, né? Só que 10 buscaram essas duas duplas. O que é que define? Tipo assim, só ordem de inscrição? não, Ou só não? se tiver um limite de vagas Não, do se tiver um torneio. limite de vaga mesmo. Só se for pela questão da quantidade de quadras, aí fechou, ó, só tenho agora 8. Normalmente a gente deixa Deixa. os Sei profissionais. que... Porque quanto mais profissionais
tiver inscrito, mais visibilidade tem também, Entendi. né? E aí, como rola dinheiro, então é interessante que tenha mais duplas, Ah, justo, né? justo. Pensei que tinha uma, Pra... pô, assim, uma impugnação também. Né? Vai Isso não, tem, não, porra. isso às vezes tem nos ITFs, porque a gente precisa. Aí quando é um torneio de competição de pontuação de ranking, que são os da CBT, os ITFs, aí precisa ter um limite, mas esse limite aí aumenta um pouco, porque aí você precisa estar. Entra na chave principal as cabeças de chave, e aí, caso tenham mais interessados, vai para o Qualify. Cai pro Qualify, aí vai de acordo com o ranking de cada um. Do Entendi. ranking Aí essa é a minha mundial. dúvida era. Né? Ranking Ó, mundial. mas, por exemplo, com essa quantidade gigante de torneios que tem, Hum, né? Quantos torneios eu, como profissional, preciso jogar? Porque também não dá pra, às vezes, participar de todos pela questão própria financeira que você falou. sim. Né? Mas quantos eu preciso, tipo, bicho, tu quer ser profissional, no mínimo, tu tem que jogar essa quantidade de torneios aqui. Quanto seria essa Ou a quantidade? gente tem que estar rodando, por exemplo, atualmente eu tô como 240 do ranking mundial. Já tive um pouco abaixo. Eu tenho que estar rodando nos ITFs para descer esse meu ranking, né? Aham. Quanto mais eu jogar, mais eu vou pontuar. Mas assim, eu tenho que estar, sei lá, uns 8 por ano. Qual foi a tua melhor marca de... Eu acho que eu cheguei a um pouco abaixo de 200, 195 ali. Porque eu joguei uma sequência, Aham. né? Mas aí logo deixei de jogar, aí já passa, desce. já Essa desce. diferença, assim, ela é muito próxima ou é, tipo, é muito discrepante? Por exemplo, ganhei um campeonato, fui de 240 para 220. Tem alguma coisa assim ou é, tipo, não, é bem lentozinho pra subir? Não, porque na verdade, por exemplo, tá tendo. Se você consegue viajar, né, tem muito torneio fora do Nordeste. Você consegue viajar, você consegue manter esse ranking ali. Agora, se você dá uma pausa, né, tá rolando os ITFs, aí você dá uma pausa. E aí vem outras pessoas que vão estar ali colado com você que vai passar. Aham. Qual foi a última competição que eu joguei foi ano passado, né, de ranking para pontuar no ranking mundial. Vai ter agora uma cena que é na Praia do Francês. Aí eu vou justamente porque já faz um tempo que eu não tô indo para poder não Manter ou manter subir um ou pouquinho? então subir um pouco mais, né? No caso descer um pouco mais no ranking, Aham. subir, né, no caso. Isso. O contrário, subir porque eu já tô me afastando um pouco mais, entendeu? Entendi. E aí quanto mais acontecer competições que tenham um ranking da ITF e você não participa, mais você vai se ausentando, vai se afastando. E aí, quando você for participar, se você tem um limite de quantidade de inscritos, você não entra na chave principal, você entra no Qualify. Entendeu? Acho que é Perfeito. isso que tu falou. É. Aí Perfeito. você já perde a vaga lá na chave principal, para rodar no Qualify para poder entrar na vaga principal, na Pra chave principal. tentar Que o Qualify já não vale nada. O Qualify é só pra você conseguir entrar no Exato, negócio. pontuar. Isso. exato. Mas você ganhando alguns jogos no Qualify já pontuou de alguma forma. Ah, é? Entendi. Tem uns. Eu acho que a gente poderia finalizar o episódio com Acter Hum. tentando convencer uma pessoa que diz assim, eu não quero fazer beat tennis de jeito nenhum. E essa pessoa vai fazer. Não gosto. E essa pessoa tem que fazer, porque Quem é a essa Acter vai pessoa? Pode ser. Não, quero que você convença, por exemplo, Felipe. Esse Felipe Sim. ele não quer fazer beat tennis porque ele disse que é uma Ah. modalidade ruim. E aí a Acter vai convencer Felipe agora a Entendi. fazer beat tennis pra gente fechar esse episódio. Boa sorte. Tá bom, então vamos Por lá. que fazer o beat tennis? Por que fazer o beach tennis? Eu acho que o beach tennis é uma modalidade que chegou para tirar as pessoas do sedentarismo total. Quem é aquele que nunca praticou, eu não sei jogar nada. Não, consegue jogar beach tennis. Pode ter certeza, eu assino embaixo. Você consegue trocar duas bolinhas de beach tennis, que é o que outras modalidades às vezes não proporcionam, tem um nível de tempo maior. Então, assim, a satisfação da pessoa que vai jogar é querer jogar, né? Qualquer modalidade que eu vá jogar é querer conseguir minimamente jogar. E o beach tennis, ele vai te dar esse caminho, porque independente de você ter técnica ou não, você vai conseguir acertar a bolinha para outro lado. De alguma forma você vai conseguir. Então, isso já é um êxito para a pessoa que, de repente, não teve nenhuma experiência com modalidade esportiva nenhuma. E aí vem os complementos, que é você estar ao ar livre, é você estar às vezes perto da praia, ou tá no clube, mas tem a parte social, porque vai ter o barzinho, vai ter o pessoal que vai estar fazendo festa ali ao redor. Você vai ter torneio para participar, que eu acho que é um grande incentivador para você se manter treinando. Você vai estar se preocupando automaticamente com sua alimentação, com seu descanso, com a questão física. Então isso é um combo, né? Você uma entrada que abre espaço para você conseguir se manter ali a nível social, a nível de negócio. Eu tenho uma empresa que fornece chaveiro. É relação, é network. Tem pessoas que entram no beach tênis querendo promover o seu negócio. Ah, que isso é ruim? Não, isso é ótimo, excelente. Porque se ela está se mantendo ali, ela gosta da modalidade de alguma forma. Exato. Se a intenção dela é muito mais movimentar o negócio dela, tá, esse é problema dela. Ela está praticando, entendeu? De alguma forma. Não, eu não tô com Sabe? roupa de ir, bora? Então,
É isso. Não, falou de trabalho, me pegou, amigo. Ai, tá pegando o ponto fraco dele. Falou de trabalho, me pegou. Quem trabalha ele, viu? Você vai conhecer gente de diversos setores, assim, que vai complementar no TDD. O que tem de network dentro do beach tennis, dentro de um evento que você começa a fazer, que você nem imagina. Então, vê quanta Perfeito. coisa Eu vou fazer rica uma dupla, tem. Felipe. Bora aí, eu É. confio, hein? Vamos Treine, embora. treine cash aí no Pro. Olha aí, No vamos. Pro é vamos. sacanagem, né? Enquadra agora. Iniciante mês que vem tá tendo aí, que a gente soube, viu? Olha aí. Treine cash Quem iniciante. sabe vocês dentro de um evento? Pensem aí nas possibilidades. Olha aí, olha aí. Já, Tá vendo? Fica um spoiler, pessoal. Aguardem. Eu queria agradecer a sua disponibilidade. A conversa foi massa, deu pra esclarecer muita dúvida, né? Hoje agora eu me sinto o cara que, meu irmão, eu sei de beach tennis, velho. Porra. Muito bem. Que me perguntar toda dúvida, eu sei, ó. Nasceu em Ravenna, porra. É. E não fale que é frescobol, não. Não diminui frescobol, porque eu adoro frescobol. Não Aí é isso aí é frescobol. frescobol? Não é frescobol. Não, por favor. Beach tennis, frescobol, frescobol. Isso. Tá? Muito obrigado de verdade. Espero que você tenha gostado, a gente tenha agregado de alguma forma na sua vida e eu tenho certeza que você agregou na de todos os espectadores. Com Que certeza. foi muito, muito bom. Muito, muito obrigado mesmo. Agradeço aí as portas abertas e estou à disposição para o que vocês precisarem também. Show de Perfeito. bola. Aí vai aparecer lá, viu? Vamos É, embora. hora, Vou certeza. estar à E disposição. antes de acabar, pessoal, se inscreve, dá aquele like. Foi no final, mas foi. toda vez a gente fala no final isso, nunca Toda no vez a começo. gente esquece, velho. Se inscreve, dá um like, compartilha, tá? E vai ajudar demais aí o canal. Muito obrigado pelo episódio de hoje e até semana que vem. Valeu.